Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 421. Voldemort pode morrer hoje. Eu posso matá-lo hoje. As palavras não poderiam ter feito Harry parar mais rápido, que se endireitou quando Harry se virou para encará-lo. Era aquela a última chance de fazer Harry voltar à vida. O que você disse? Harry perguntou cético. Você me ouviu, Voldemort pode morrer hoje. Um brilho de calor passou pelos olhos de Harry enquanto ele dava passos firmes em direção a Kim. Não sei o que você está tentando fazer. Ele enfiou o dedo no peito de Kim, mas se está é uma das suas mentiras. Então este não é o momento nem o lugar para essas coisas, Kim. Não estou mentindo. Kim afastou o dedo de Harry com um tapa. Podemos dar um fim ao Voldemort hoje mesmo. Quero me livrar dele hoje mesmo, enterrá-lo ou melhor, queimar essa coisa nojenta que ele chama de corpo até virar cinzas e deixá-las se espalharem pelo céu. Ah, é mesmo? Por favor, me explique como o senhor planeja fazer isso, senhor vigilante invisível. Um segredo é mais forte quando só se sabe, pensou Kim. No momento em que fosse compartilhado, ele criaria um elo que poderia ser explorado. Mas tempos desesperados exigiam medidas desesperadas. Ele precisava arriscar para vencer. Eu sei a identidade de mais uma Horcrux de Voldemort. É a cobra familiar dele, Nagini. Está sempre por perto, rastejando. Se conseguirmos nos livrar dela, podemos matar Voldemort hoje. E eu sei com certeza que a cobra está em Hogsmeade. Ele lera a mente de Gerald. E Nagini estava com Voldemort quando ele entrou em Hogsmeade. Certo, você tem mais um, e daí? Retrucou Harry, mas quem sentiu algo em sua voz era fraco, mas estava lá quando não estava antes. Era um vislumbre traiçoeiro de esperança. E os dois restantes? O que vocês? Chegou a hora de bater o martelo. Eles já estão resolvidos. Foi uma resposta curta, rápida e sem chance de ser mal interpretada. Você? A explosão de Harry morreu antes mesmo que ele pudesse fechar a boca depois daquela única palavra. Só precisamos da cobra, repetiu Kim para reafirmar seu ponto. Posso pegá-la hoje mesmo e com a ajuda de Dumbledore, podemos acabar com o maior mal que impede a paz. Quando você, Kim interrompeu Harry novamente, e talvez eles fossem projeções astrais em forma de alma, a emoção de Kim vazou sem que ele quisesse. Quando você estava inutilmente se afogando em suas emoções, pensando que alguém viria e daria um beijo em tudo, eu estava me esforçando para dar um fim ao maníaco. Eu estava sacrificando tudo de bom na minha vida para que todos pudessem viver um futuro melhor. Foi aí. Kim respirou fundo e passou os dedos pelos cabelos enquanto se acalmava. A questão é que você pode ser livre hoje se voltar à vida. Sem você, Voldemort apagará as chamas da determinação na mente de todos que lutarem contra ele por uma causa justa. Ele encarou Harry. Eu ainda o matarei, mesmo que você não venha. A única diferença é que você teria desperdiçado a chance de ter uma vida que sempre quis. Qual é a sua escolha, Harry Potter? Harry olhou para a coisa de aparência crua que tremia na lateral do túnel. A criatura feia e Harry se encararam por um minuto em silêncio. Não sei o que minha irmã vê em você. Kim sorriu ao ver o olhar de Harry. Quebra de cena. Kim ofegou e tossiu quando a terra entrou em sua boca. Argue. Todos os músculos do seu corpo se contraíram, e ele acabou de joelhos. Doeu muito, e Kim atribuiu isso à sua experiência extracorpórea. Doeu tanto que ele não queria mais fazer aquilo. A dor, no entanto, passou tão rápido quanto surgiu, deixando apenas uma dorzinha incômoda. Kim lutou contra o desconforto e se concentrou em sua magia. Ele estendeu a mão para o olho artificial, e como esperava, era o meio da queda. O tempo fluía de forma diferente no limbo e no mundo real. Ele recuperou o controle e se concentrou na clareira da floresta. Harry ainda estava deitado de bruços no chão. Kim podia sentir os leves instantes em seu corpo de onde estava e esperava que Voldemort não percebesse. Ele precisava que o Lorde das Trevas baixasse a guarda para agir. Fique parado, rezou Kim. Já chega, disse a voz de Voldemort. Parecia que Voldemort havia ficado brevemente inconsciente por um instante. No momento em que Harry for atingido pela maldição da morte, a erradicação da Horcrux poderia ser a causa, pensou Kim. Voldemort se levantou. Vários comensais da morte se afastavam dele às pressas, retornando à multidão que se aglomerava na clareira. Bellatrix permaneceu sozinha, ajoelhada ao lado de Voldemort. Meu senhor, deixe-me. Eu não preciso de ajuda, disse Voldemort friamente, e Bellatrix retirou a mão prestativa. O garoto. Ele está morto? Houve silêncio absoluto na clareira. Ninguém se aproximou de Harry, mas Kim percebeu o olhar concentrado deles. Parecia pressioná-lo com mais força contra o chão, e ele ficou apavorado com a possibilidade de um dedo ou uma pálpebra tremerem. Você disse Voldemort, e houve um estrondo e um pequeno grunhido de dor. Examine-o. Diga-me se ele está morto. O coração de Kim disparou ao ver a pessoa escolhida para conferir. Talvez fosse o destino. Fosse o que fosse, ele estava encantado. Lucius Kim enviou um sussurro fraco através de sua magia. Diga a ele que ele está morto. Ele estava feliz por ter devolvido as memórias ao seu espião, mas somente depois de Voldemort ter interrogado Lucius minuciosamente. O relacionamento deles não tinha sido dos mais agradáveis desde então, mas Kim podia apostar que Lucius odiava Voldemort mais do que o próprio. A mão de Lucius congelou ao som da voz de Kim, mas o espião duplo se preparou rapidamente. Tocou o rosto de Harry, abriu uma pálpebra, enfiou-se sob a camisa, desceu até o peito e sentiu o coração. O momento foi angustiante para todos. Ele está morto. Lucius gritou para os observadores. Sim, exclamou Kim. E agora eles gritavam em triunfo e batiam os pés, e através de seu olho artificial. Kim viu rajadas de luz vermelha e prateada disparando no ar em comemoração. Viu? Gritou Voldemort em meio ao tumulto. Harry Potter está morto pelas minhas mãos, e nenhum homem pode me ameaçar agora. Vejam só. Crook. Era isso, o momento que Kim esperava. Voldemort estava eufórico, com a guarda baixa no meio de um feitiço. Não havia momento melhor que aquele. Vamos fazer isso. Bum, craque.
Ranger, o chão da clareira explodiu enquanto fendas surgiam, espalhando-se instantaneamente. Todos ao alcance tropeçavam sem parar, até Voldemort perdeu o equilíbrio. E foi então que Kim apareceu. O chão se abriu e Kim saltou para fora, vestindo uma roupa noir empoeirada. Ele estava escondido no subsolo porque era o único lugar onde ele achava que Voldemort não iria verificar, e seu palpite estava correto. Não houve palavras sarcásticas, nem tempo para sequer pensar. Kim olhou para Harry, e anéis feitos de Empyrean se manifestaram ao redor do corpo de Harry, apareceram em seus pulsos, antebraço, braço, pescoço, peito, tronco, cabeça, coxas, panturrilhas e tornozelos, o suficiente para que Kim tivesse controle total sobre o corpo de Harry. Hora de ir. Kim bombeou o máximo de magia que conseguiu reunir e lançou uma tempestade de ar. As árvores ao redor da clareira se inclinaram, e alguém até se desprendeu um pouco quando Kim se lançou no ar com Harry logo atrás. Kim ordenou que cada rajada de vento que conseguisse controlar voasse o mais rápido possível, pois não conseguia aparatar dentro de Hogsmeade por causa da proteção. Ele alçou voo e se lançou em direção a Hogwarts com todas as suas forças. Então ele gritou para que ninguém pudesse deixar de perceber. Dumbledore, abra a enfermaria, o Potter está comigo. E então ele correu pela vila, em direção ao castelo. É claro que ele nunca imaginou que o curto voo dos limites de Hogsmeade até Hogwarts seria fácil e sem interrupções. Kim sentiu um calor escaldante atrás de si. Seu coração disparou, e ele imediatamente desviou para o lado, bem a tempo de escapar de uma grande corrente de chamas horrendas do fogo maligno que cortou o céu. Ele não precisou olhar para trás para saber quem era, seus ouvidos fizeram o trabalho por ele. Me dá esse corpo. Kim fechou o olho esquerdo, e o olho artificial na parte de trás da máscara se abriu como o olho literal na parte de trás da cabeça. Ele viu o furioso Voldemort voando atrás dele, que não poderia ter odiado a habilidade de Voldemort de voar mais do que naquele momento. Ele injetou mais magia em sua magia de vento e imediatamente mudou de direção, deu alguns zigue-zagues e garantiu que nem sequer sentisse o cheiro das chamas do fogo demoníaco. Se apresse, eu terei esse corpo e sua carne. Kim congelou raios de gelo do tamanho de Trolls e os atirou em Voldemort. Havia uma pequena surpresa neles, pois, no momento em que ele se distanciou, o gelo explodiu, transformando-os em granadas gigantes que lançavam estilhaços mortais por toda parte. Voldemort brandiu sua varinha e conjurou um escudo que transformou cada pedaço de gelo em um vapor suave. Merda, xingou Kim, mas então ele viu Voldemort emergindo da névoa branca que se dissipava. Névoa, exclamou Kim, que estalou os dedos e anéis e mais anéis de fumaça negra explodiram e brotaram dele como o epicentro. Em um instante, toda a vila de Hogsmeade foi cercada por uma névoa negra mais espessa que tinta de lula. No momento seguinte, ele estava na enfermaria de Hogwarts. Eu estou aqui. Kim bateu na barreira com magia. Sua garganta secou quando seu olho artificial lhe mostrou a fumaça preta se dividindo, criando um caminho sem fumaça com ele de um lado e Voldemort do outro. Vamos, abra a porra da boca. Como se tudo que era divino atendesse ao seu chamado, Dumbledore aparatou à sua frente, do outro lado da ala. Ele voava em uma vassoura, pois estavam acima do solo. Os olhos azuis do velho diretor brilharam, e uma pequena parte da ala dourada de Hogwarts ficou vermelha, que nunca amou Dumbledore tanto quanto o amava agora. Ele imediatamente voou em direção à parte vermelha da ala. Ting, 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 sinos soaram na mente de Kim. As cobras que ele enviara em busca de Nagini haviam encontrado a única Horcrux viva. Tantos pensamentos passaram por sua mente que pela primeira vez em muito tempo, sua mente ficou lotada, sem espaço para nenhum outro pensamento. Merda, 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 que agarrou Harry e o empurrou através da barreira para o braço de Dumbledore. Fechem a barreira, mas não vão a lugar nenhum, eu já volto. Tenho uma cobra para matar. Ele encarou Dumbledore e em suas últimas palavras, Kim sussurrou. A coisa que causou a cicatriz dele se foi. Os olhos de Dumbledore se arregalaram como esperado, mas que não teve tempo de apreciar. Ele se virou para Voldemort enquanto a barreira se fechava atrás dele. Abriu os dois olhos e se deparou com a presença ameaçadora do Lorde das Trevas Voldemort. Dê-me o corpo do garoto, disse Voldemort friamente. Isso não fazia parte do acordo, disse Kim. Então eu vou te matar. Os olhos de Kim ficaram roxos por trás da máscara. Não tenho mais nenhuma responsabilidade comigo, então acho que não. Era a hora da luta mais perigosa de sua vida. Capítulo 422. A magia de Kim fluía em suas veias com as batidas do seu coração. Seus interesses eram sirenes berrantes sobre o perigo que corria. A barreira parecia uma parede atrás dele, e mesmo estando acima do solo e com todas as outras direções abertas para atravessar, parecia que estava encurralado num canto. Você poderia ter deixado o corpo como estava e ainda estar vivo até o fim do dia. Voldemort olhou para ele enquanto pairava sobre ele. Mas você teve que interferir tolamente. Agora você fez deste o último dia da sua vida patética. Posso dizer o mesmo de você, rebateu Kim. Hoje por tudo isso pode ser seu último dia no plano mortal. Um final apropriado para uma vida que acabou sendo marcada pelo fracasso. Voldemort bufou com desdém. Você não tem Dumbledore para me ocupar desta vez, seu pestinha. Ele olhou para além de Kim em direção a Dumbledore, que já havia voado de volta para o castelo. Eu acabarei com a sua vida, pois você se arrependerá de ter pensado em comparar magia comigo. Voldemort ergueu a varinha que acabará de matar Harry Potter.
Kim respirou fundo enquanto a magia aumentava. Não foi a quantidade em si que o perturbou, foi a velocidade e a suavidade da resposta que fizeram Kim levar sua magia literalmente até a ponta dos dedos. Houve um leve movimento da varinha de Voldemort, Avada Kedavra, antes que o verde mortal disparasse em direção a Kim. Como esperado do Lorde das Trevas, ele não estava brincando, pois a velocidade de deslocamento do feitiço fazia com que literalmente todos que Kim já enfrentará parecessem estar lançando em câmera lenta. A resposta de Kim não foi mais lenta, pois uma cabeça de urso feita de gelo apareceu à sua frente e engoliu a maldição da morte. Kim flexionou os dedos e sua magia se comportou na forma de anéis de vento ao seu redor, rangendo uns contra os outros, criando uma lâmina afiada a cada rotação. A cabeça de urso não conseguia nem derreter na água para que dezenas de discos em forma de chakra voassem em sua direção. Cada um deles se igualava a serras de nível industrial em termos de poder de trituração humana, mas tudo o que Voldemort precisava fazer era balançar a varinha como um maestro de orquestra para que os ventos se distorcessem e se transformassem em orbes de vendavais devastadores que ele enviava de volta para Kim. Os orbes de vento colidiram com uma série de campos de força hexagonais que balançavam para frente e para trás enquanto a energia se dissipava pelas bordas na forma de ondas vibrantes. Resistência trivial, zombou Voldemort, brandindo sua varinha para que a energia negra se materializasse. Parecia que a energia prateada escura havia formado um corte no tecido do espaço, como se fosse um corte de faca contra um pano esticado. Flechas feitas do mesmo prateado escurecido dispararam do corte em direção a Kim. Kim juntou as mãos, e os vários hexágonos individuais se uniram para formar um grande hexágono que resistiu às flechas de Voldemort. Os dois duelistas se entreolharam enquanto o escudo hexagonal se tornava mais vermelho a cada golpe. Quando as flechas pararam, Kim falou, pode ficar com isso de volta. Um raio trator vermelho flamejante guinchou em direção a Voldemort, que cruzou a varinha para conjurar um escudo próprio. Mas o contra-ataque feito com a energia do próprio Voldemort foi forte o suficiente para empurrá-lo alguns metros para trás e fazê-lo franzir as sobrancelhas sem pelos. Ele girou a varinha, e o escudo parou de ser empurrado para trás e absorveu a força vermelha como uma montanha. Quando o ataque terminou, Voldemort desfez seu feitiço fumegante, mas quando olhou para Kim, ele não estava mais à vista. Já está correndo, disse Voldemort, com a magia amplificando sua voz. A fumaça negra como tinta ainda cobria toda Hogsmeade, exceto a linha que Voldemort havia atravessado. Você só pode adiar o inevitável assim, é melhor desistir agora. Ele se virou para olhar Hogwarts por um momento. Eu deveria acabar com isso antes que ele volte. Que já havia se refugiado em Hogsmeade após devolver a magia de Voldemort a ele em outra forma. Ele precisava se afastar de Voldemort por causa do zumbido em sua cabeça. Os vários batedores de cobras que ele enviará para encontrar Nagini começaram a se concentrar na serpente gigante, tornando o zumbido cada vez mais alto. Ele precisava se apressar e matar Nagini antes que Voldemort pudesse encontrá-lo. A luta seria apertada, mas ele estava confiante de que conseguiria. Voou um pouco acima dos prédios para não colidir com nada, pois a fumaça preta prejudicava sua visão. Manteve-se em altitude e se aproximou do local para onde as cobras o chamavam. É isso, ele parou, mas não se abaixou. Franziu os lábios e pensou por um momento antes de levantar a mão e disparar uma dúzia de orbes de vento em diferentes direções ao redor da vila. E isso fez o relógio disparar. Voldemort detectaria a fumaça de separação da magia de vento, já que eram magias grandes o suficiente, e se dirigiria a elas. Então enviou uma dúzia de iscas para ganhar tempo. Assim que as orbes de vento alcançassem o local desejado, ele estendeu uma das mãos, criou outra varinha e estalou o dedo para que as 13 orbes de vento se expandissem e afastassem a fumaça negra. Agora, onde você está? Ele estreitou os olhos e começou a procurar a localização exata no general que sabia ser Nagini. Avistar uma serpente gigante não seria tão difícil. Ele espalhou suavemente sua magia no ar e, à medida que ela se aproximava, ganhou outro sentido que funcionava como um radar. Ele diminuiu a altitude e se moveu lentamente acima das ruas, tentando sentir Nagini, mantendo os ouvidos atentos a qualquer movimento. Foi então que ouviu um chiado profundo e virou o corpo para ver a cobra que procurava saltando da borda do vídeo com as duas presas à mostra, mostrando o vermelho da boca em sua direção. Kim ergueu o braço e Nagini cravou suas enormes presas nele. Não tão rápido. Uma onda de magia irrompeu e chicoteou Nagini para trás. Kim franziu a testa. Sua manga desapareceu, revelando seu braço, e ele olhou para 2 furos de alfinete em seu braço. Colocou a mão sobre os furos e puxou-a para cima, para que o sangue escuro saísse das marcas de mordida. Vou sentir isso mais tarde, estalou a língua. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma adaga curva. Nagini, que havia sido arremessada contra uma parede, se recompôs e começou a correr às pressas, o que o surpreendeu, pois esperava que a cobra gigante o atacasse novamente. Ele ergueu a mão, e uma corrente imperiana com uma algema surgiu de sua palma e se prendeu ao pescoço de Nagini. Te peguei, ele sorriu. Ki se abaixou e injetou magia na corrente, e a imperiana se expandiu, prendendo metade do corpo de Nagini no chão. Ele tocou a parte plana da lâmina da adaga com o dedo, e runas brilharam no aço. A adaga fora feita especialmente para matar Nagini. Havia uma parte oca no centro do cano, cheia de veneno de basilisco. E as runas o puxariam para a superfície e o injetariam quando ele apunhalasse a cobra. Mais um a menos, ele murmurou enquanto caminhava em direção à cobra que estava a alguns metros dele. Estrondo. Ki levantou a cabeça e viu toda a fumaça preta desaparecer de uma vez, revelando Voldemort voando em sua direção a toda velocidade. Merda. Ele chegou cedo.
Ele tinha uma escolha a fazer. Podia se preparar para o ataque que estava por vir e estar seguro, não importava o que acontecesse. Ou podia matar Nagini e se arriscar com o ataque de Voldemort, arriscando sua segurança. Muitos cenários passaram por sua mente em uma fração de segundo até que ele tomou uma firme resolução e um plano para segui-la. Ele puxou a adaga para dentro da manga e virou a palma da mão agora vazia para Nagini. Encontrei você, sua praga, anunciou Voldemort ao chegar voando. Então Kim toou, Avada Kedavra. E o verde atingiu a cabeça de Nagini, e a Horcrux gigante, uma serpente, morreu sem sequer dar um último chiado ou estremecer. Que olhou para Voldemort e ergueu o braço. Sua cobra me mordeu. Era o que mereciam, zombou ele, espero que não se importe. A boca de Voldemort se abriu num grito de fúria que pôde ser ouvido por toda Hogsmeade. Eu vou te matar. Ele rugiu com ódio. Chega de peste, hein? Kim preparou sua magia. O choque de ver sua Horcrux sendo morta deu a Kim tempo suficiente para preparar sua magia. No último segundo, ele decidiu trocar a adaga pela maldição da morte, pois não queria que Voldemort desconfiasse do motivo pelo qual ele estava esfaqueando Nagini em vez de usar um feitiço. Voldemort apontou sua varinha para Kim e lançou uma maldição sombria com um cântico cheio de fúria. O feitiço horrendo queimou o próprio ar enquanto se enfurecia em direção a Kim, enchendo a área com um cheiro fétido de queimado. Kim ergueu um escudo, e Voldemort levou apenas 2 segundos para quebrá-lo. Kim rapidamente puxou mais 2 escudos, o primeiro foi estilhaçado novamente, mas o terceiro interrompeu a maldição, embora tenha se desfeito no segundo seguinte. Kim esticou os braços e lançou 2 feitiços nos prédios de cada lado. No instante seguinte, os prédios explodiram em pedaços, mas o material desmontado não se desfez perigosamente, os materiais desaceleraram ao explodir, e então cada pedaço se transformou em um marrom neon e correu em direção a Voldemort. Cada pedaço havia se transformado em um explosivo, e no momento em que se aproximaram de Voldemort, explodiram em plena floração. Kim aproveitou a oportunidade e imediatamente alçou voo. Ele correu loucamente em direção a Hogwarts e, para sua sorte, viu Dumbledore voando em sua vassoura atrás da ala de Hogwarts. E que Deus abençoe o velho diretor, pois ele abriu uma parte da ala para poder entrar. Kim foi direto para o ponto vermelho na ala dourada. Mas então houve um estalo alto, e Voldemort aparatou entre ele e Dumbledore. O Lorde das Trevas flutuou com uma presença sinistra emanando dele. Tudo ficou mais lento para Kim enquanto ele tentava mudar de direção. Naquele momento, tudo pareceu claro como um diamante, e era como se o mundo estivesse sendo visto por uma das câmeras em câmera lenta. Voldemort lançou uma maldição sombria, e Kim viu uma maldição amarelo mostarda suja fluir em sua direção. Com sua velocidade de voo e sem pensar em frear, ele se moveu em direção à maldição enquanto ela se movia em sua direção. Rachadura. O feitiço de Voldemort o atingiu. Então veio a dor. Seu corpo inteiro queimava como se alguém tivesse jogado um balde de ácido nele. A maldição, no entanto, não impediu Kim de voar em direção a Voldemort. Ele continuou a voar em direção a Voldemort, que havia sentido dores constantes durante o verão quando perderá sua magia. Então, enquanto a magia de Voldemort atormentava seu corpo, sua mente permanecia lúcida. O desespero pela sobrevivência o atingiu, e a resposta surgiu em sua mente. A adaga que ele havia guardado na manga apareceu novamente em sua mão e com todo seu ímpeto, ele cravou a lâmina venenosa no peito de Voldemort. Arg! Gritou Voldemort. Ambos colidiram e foram lançados em direções diferentes. Kim estava de olho no ponto vermelho na ala dourada e em Dumbledore atrás dele. Ele grunhiu e usou sua magia para voar em segurança para trás da ala, a dor aumentou e ele vacilou. Mas então, uma corda em volta da cintura o puxou para dentro de Hogwarts. Ele desmaiou, mas acordou imediatamente ao cair no chão. O choque superou a dor e Kim viu Voldemort no chão do lado de fora da enfermaria e gritou. Como assim? Seu desgraçado de cobra. Ele então tossiu sangue. Kim instintivamente se virou para o seu nome e viu Dumbledore, junto com os outros professores de Hogwarts, parados atrás dele, que estava prestes a responder com, o quê? Quando percebeu que Dumbledore o havia chamado. Dumbledore, como você ousa? Ele gritou furiosamente. Dumbledore não parecia se desculpar. Em vez disso, havia uma expressão de preocupação em seu rosto. Kim, cale-se. Sua máscara. Kim congelou. Seu coração começou a bater cada vez mais forte. Ele levou a mão ao rosto e o que sentiu não foi a máscara dura que esperava. Em vez disso, seus dedos sentiram a textura macia da pele. Capítulo 423. No momento em que sentiu a textura da própria pele em vez de uma máscara dura, os olhos arregalados de espanto de Kim se voltaram para os professores de Hogwarts que haviam saído junto com Dumbledore. Todo o corpo docente não havia saído. Obviamente, haviam deixado alguns com os alunos. Mas isso era bom, pensou Kim, menos pessoas precisando ser submetidas à obliviação. Ele ergueu as mãos em direção a eles, mas então Dumbledore se interpôs entre ele e os professores. Saia da frente, disse Kim com a voz rouca. Não posso permitir que você faça isso, Kim disse Dumbledore. Não preciso da sua permissão. Você está ferido, Kim, você não está pensando direito. Eu sei que você se sente angustiado agora, mas devemos cuidar desses ferimentos primeiro. Dumbledore ergueu a mão vazia. Ao mesmo tempo, ele tinha a varinha pronta na outra. É uma maldição sombria, se não a tratarmos imediatamente, causará danos a longo prazo ou pior, permanentes. Kim cerrou os dentes e sua respiração se acelerou de raiva por um instante antes de abaixar a mão. Olhou para o ombro esquerdo e viu que o traje noir sobre o ombro e o peito havia se desintegrado, e a pele por baixo já havia adquirido um azul feio. Franziu a testa ao ver a leve ruga em um ponto, e mesmo sem saber a natureza do feitiço, Kim podia imaginar que ele estava corroendo seu corpo. Ele cuspiu de raiva. Dumbledore estava certo. Ele precisava tratar o ferimento antes que se tornasse um problema do qual não conseguiria se livrar facilmente.
Mas quando ele estava prestes a cooperar, todos se sobressaltaram com a voz grave vinda de fora da enfermaria. Quem poderia imaginar quem se virou com o corpo dolorido e viu Voldemort se levantando do chão de joelhos, que o vigilante invisível seria você. Voldemort endireitou as costas e, se não fosse pela carranca que marcava seu rosto e pela adaga espetada em seu peito, ninguém poderia dizer que ele acabará de ser esfaqueado. Kim West, neto de George West, descendente da alta sociedade, sujando as mãos como um fora da lei. Que inesperado, não havia alegria na voz de Voldemort, apenas uma frieza mortal. O Lorde das Trevas levou a mão ao peito e puxou a adaga saliente com um grunhido. A lâmina da adaga era mais grossa do que o normal, pois fora projetada para penetrar escamas muito mais resistentes que a pele humana, sem mencionar que continha veneno de basilisco. Por isso, era inacreditável vê-lo sem tremer, tossir sangue ou, pelo menos, espumar pela boca. Voldemort ergueu a adaga e acenou com a varinha em direção à lâmina. Ela brilhou em azul. O que é isso? Ele vira o veneno de basilisco sendo expelido pelos microporos do metal. É algum tipo de veneno? Contra mim? Ele riu, mas então seus olhos ficaram sérios enquanto ele aproximava a lâmina dos olhos. Basilisco. Veneno de basilisco? Como você conseguiu? Da câmara secreta, Kim cuspiu o sangue da boca. Eu tirei do cadáver da sua cobra de estimação. O que você achou da ironia? Voldemort pareceu surpreso, mas isso só transpareceu em seu rosto. Suas palavras contavam outra história. Se fosse outra pessoa, ela já teria selado seu destino. Mas como você disse, minha cobra de estimação. Ele zombou. Este meu corpo é imune a venenos. E isso inclui o veneno de basilisco. Mentira, gritou Kim. Dá para ver na sua cara. Você está suando em bicas. Você pode ser imune a venenos, mas ninguém se torna imune ao veneno de basilisco. Nem é um veneno tradicional. Avada Kedavra. Que no meio da frase levantou a mão e lançou uma maldição da morte em direção a Voldemort. Um escudo prateado irrompeu diante de Voldemort e absorveu a maldição da morte. A impaciência do vigilante invisível não parece combinar com a sua imagem. No entanto, agora que sei que você é apenas uma criança, isso não parece tão fora de contexto. Kim estava furioso, tendo usado a raiva para lhe dar o último impulso através da dor para poder esfaquear Voldemort. Agora corria desenfreadamente dentro de seu corpo como uma fúria fervente. O equilíbrio das emoções havia sido rompido. Ele se virou para Dumbledore. O que você está fazendo? Ah, Argyn. Uma pontada de dor irrompeu na área atingida e infectada pela maldição sombria de Voldemort. Ele caiu de joelhos, tombando no chão, sibilando e gemendo de agonia. Kim. Dumbledore ajoelhou-se ao lado dele. Quanto mais você usar magia, disse Voldemort cruelmente, mais a maldição irá corroê-lo. Harry Potter está morto. O vigilante invisível logo estará morto. Agora é a sua vez, Dumbledore. No momento em que eu quebrar esta proteção, eu acabarei com você. Em breve, será hora de você embarcar na próxima grande aventura. Voldemort sorriu maldosamente antes de aparatar. Antes que Dumbledore pudesse fazer qualquer coisa, que agarrou seu pulso com uma força surpreendente. Havia raiva crepitando em seus olhos. Mate-o agora mesmo. Eu tenho todos os que sobraram. Podemos acabar com ele hoje. Mate-o. Não importava o que Voldemort dissesse, que não acreditava em sua alegação de ser veneno de basilisco. A serpente lendária não era uma cobra comum, o veneno era tão especial quanto os olhos. Voldemort era um ponto fraco, e com Dumbledore empunhando a varinha das varinhas, era possível que Voldemort pudesse ser morto sem maiores complicações. Eu vou me livrar dos que sobraram, enquanto vocês duelam com ele, e quando finalmente o matarem, ele estará morto para sempre. Kim falou entre respirações ofegantes. Vamos, esta é uma grande chance. Primeiro, os olhos de Dumbledore se arregalaram. Kim sentiu esperança e satisfação ao saber que havia tentado o homem o suficiente para agir com base na informação que acabará de revelar. Mas então Dumbledore balançou a cabeça. Não. Kim forçou as palavras para fora da boca. Por favor, vá. Precisamos tratar você. Já está com uma aparência ruim, disse Dumbledore, estudando o ferimento, e a carne parecia ter piorado muito. Ainda está do lado de fora. Não podemos deixar que atinja seu coração ou mesmo seus pulmões. Eu vou ficar bem. Vai. Não posso correr o risco. A raiva fez com que a fala de Kim se tornasse mais clara enquanto ele ardia em cólera. Você estava disposto a sacrificar Harry. O que aconteceu com? Pelo bem maior, hein? Outra pontada de dor lancinante atingiu o corpo de Kim. Isso foi porque eu pensei que não tinha escolha em relação a Harry, disse Dumbledore solenemente enquanto conjurava uma maca ao seu lado. Além disso, você, Kim, é demais para ser sacrificado. Um jovem brilhante como você não é algo que eu esteja disposto a trocar pela morte de Voldemort. Kim queria falar, mas não conseguia pronunciar uma palavra. Cada um de seus músculos parecia ter sido esticado. Naquele momento, ele até se esqueceu do que diria ou gritaria em resposta. Então ficou ali, encarando Dumbledore enquanto era colocado na maca e levado embora. Quebra de cena. Voldemort aparatou dentro da prefeitura de Hogsmeade, a base de operações dos Comensais da Morte. Cambaleou até a sala que havia tomado como sua e se jogou na cadeira. Fez uma careta de desgosto ao sentir o manto grudar na pele ao se sentar. Agarrou, jogou-o fora e observou o ferimento de facada em seu peito. A lâmina não atingira seu coração. Ele apertou a varinha com mais força. Ela escorregava de sua mão fria e úmida. Tocou a ponta da varinha perto do ferimento e entoou um cântico baixinho para que o ferimento brilhasse com uma cor azul cintilante, como uma rachadura vazando luz em um quarto escuro. Arg.
Gemeu enquanto o ferimento se contorcia, sangue escuro jorrava e, em seguida, pedaços descoloridos de carne flutuavam para fora. Embora tivesse afirmado isso, a verdade era que, como Kim West dissera, ele não era imune ao veneno de basilisco. Nunca havia experimentado imunidade ao veneno de basilisco. Nunca imaginou que ele, o Ofidioglossiano, o herdeiro da Sonserina, precisaria se preocupar em ser envenenado com veneno de cobra. A única razão pela qual ele não estava a caminho da morte naquele momento era que seu corpo era um produto superior de magia e rituais. Ele poderia simplesmente fazer modificações em seu corpo e se livrar do veneno. Da mesma forma, poderia até se recuperar completamente de maldições sombrias. A porta se abriu com uma voz alta, ansiosa e cheia de desespero. Meu senhor, gritou Bellatrix enquanto corria em sua direção. Fique longe, Bellatrix, ordenou ele, sem esconder a irritação na voz. Fique quieta e não respire alto. Ele olhou para o ex-inominável, que estava perto da porta, observando com um olhar crítico. Roukod, preciso da sua ajuda para me curar. Pode se aproximar. Roukod caminhou até ele e conjurou uma cadeira para se sentar. Após alguns feitiços de diagnóstico, Roukod falou. Devemos nos retirar por hoje, meu senhor. Harry Potter já está morto. Podemos considerar esta operação um sucesso. Nós não vamos voltar. Seus ferimentos são preocupantes. Parece que você não me ouviu direito, Roukod. Ele encarou Roukod. Eu não disse que preciso que você me cure. Eu disse que preciso da sua ajuda. Eu vou me curar, e você será apenas um apoio. Quando eu terminar, vou quebrar a barreira e matar Dumbledore. Agora eu faço o que eu digo. Sim, meu senhor, disse Roukod curvando a cabeça. Estavam prestes a começar quando ele ouviu passos apressados vindo em direção à sala. No segundo seguinte, Dololliv apareceu na porta com sua expressão severa de sempre, mas Voldemort podia ver a tensão em seus olhos. O que foi? Ele perguntou. Meu senhor, um dos batedores enviou um relatório, disse Dololliv com sua voz grave. Aurores de alguma forma se infiltraram em nossa ala. O quê? Gritou Bellatrix. Como eles ousam? Eu vou cortá-los. Fique quieta, Bellatrix. Voldemort sentiu uma dor de cabeça se aproximando. A infiltração de Aurores era um problema. Se não estivesse ferido, poderia ter lidado com ele sem problemas com os comensais da morte, mas não podia atrasar a cura. O veneno de basilisco não era algo que nem ele pudesse ignorar. Como eles entraram? Ele perguntou. Não conseguimos identificar isso, disse Dololliv. O batedor os avistou se esgueirando por um corredor na parte leste da vila, perto de Zoncos, eu acho. A proteção permanecia firme, e se rompesse, ele saberia, pensou Voldemort. O que significava que eles tinham vindo por outro caminho. Mas para onde? Enquanto Voldemort formulava alternativas, uma pontada de dor interrompeu sua imersão, e ele amaldiçoou Vigilante Invisível. Vigilante Invisível, ele proferiu. Como ele entrou? A resposta mais lógica surgiu em sua mente no momento seguinte. Labirinto. Ele deve ter informado sobre uma porta que ele deve ter deixado, ele cerrou os dentes. Malditos vestes. Eles estavam sendo um espinho em seu pé. Voldemort conjurou um novo conjunto de vestes sobre o corpo, e já podia senti-lo encharcado. Ele conteve um gemido ao se levantar. Nós podemos cuidar deles. O senhor deveria ficar parado, meu senhor, disse Roukod, levantando-se também. Estou baixando a proteção, disse Voldemort. E isso bastou para que os 3 comensais da morte presentes entendessem o que ele queria dizer. Preparem todos, digam para se prepararem. Bellatrix, sigam-me. Ele cambaleou para fora da prefeitura e olhou para a barreira que havia criado. Ergueu a varinha e com um grunhido, disparou um único jato de magia para o céu. O feitiço prateado deixou para trás um rastro cintilante enquanto subia em direção ao céu, e ao atingir o limite da barreira, o feitiço foi absorvido por ela, e então, lentamente a barreira começou a encolher. O limite sobre Hogsmeade tornou-se translúcido e encolheu rapidamente até que a barreira cobrisse apenas o território de Hogwarts. Dumbledore começaria a esvaziar o maldito castelo se deixasse Hogwarts sem controle. Braço, ele ordenou. Bellatrix arregaçou a manga e apresentou a ele o braço marcado com a marca negra. Ele o agarrou e pressionou a varinha sobre a tatuagem. Ela sibilou, mas ele continuou a injetar magia. Nuvens escuras começaram a se formar no céu, com trovões rebombando pelo vale. Ele sentiu o tecido espacial enrugar e ondular até que tudo se enrugou, depois se esticou e depois voltou ao normal. Vamos ver como os aurores se sentem agora, disse ele enquanto observava os gigantes pairando sobre os prédios. Ele sorriu apesar da dor ao ouvir os uivos ecoando pela vila e sentir os sugadores de sangue entrando e saindo das sombras. Capítulo 424. Não acredito. Harry estremeceu ao sentir o bálsamo gelado tocar seu peito e sibilou quando Pope Pomfrey o esfregou sobre o hematoma. Não existe remédio para hematomas causados por maldições da morte, disse a enfermeira-chefe em tom de quem estava completamente exausto enquanto suas mãos experientes aplicavam o bálsamo, que ainda doía. Sabe por quê? Porque as pessoas não precisam de bálsamos para hematomas depois de serem atingidas. Geralmente acabam mortas e não precisam se preocupar com isso. O tom sarcástico da voz de Pope fez Harry estremecer mais do que o hematoma. Como aquele que não deve ser nomeado conseguiu te tirar do castelo? Ela perguntou. Harry havia sido trazido para a ala hospitalar poucos momentos antes por Dumbledore, que lhe contará o estado de saúde de Harry antes de sair correndo. Muitos professores sabiam que ele estava desaparecido do castelo, mas não sabiam como ele havia sido retirado. E ele ainda não tinha aberto a boca. Ele se virou e viu Lily e Eve sentadas ao lado da cama. Ambas pareciam cansadas, preocupadas e ao mesmo tempo aliviadas. Harry, se estiver sentindo algo errado, por favor, diga a Madame Pomfrey. Não esconda nada. Mesmo o menor dos problemas pode se transformar em problemas terríveis mais tarde, disse Lily com uma forte preocupação na voz. Estou bem. Ele pigarreou quando sua voz falhou. Estou bem, mãe. Tirando o hematoma, não sinto nada de errado comigo. Pode me dar um espelho?
Ele perguntou. Lily pareceu confusa, mas mesmo assim conjurou um espelho de mão para ele. Harry levantou a franja e encarou a cicatriz que sempre o acompanhará desde o dia fatídico. Está menos vermelha do que o normal, disse ele. É mesmo? Perguntou Lily. Harry assentiu. Ninguém conhecia sua cicatriz melhor do que ele. Ele a olhava todos os dias no espelho enquanto arrumava o cabelo para escondê-la e a verificava algumas vezes por dia para garantir que as pessoas tivessem um motivo a menos para encará-lo. Ele se foi, mãe, se foi. Ele olhou para Lily e sentiu seus olhos embaçarem. Se foi mesmo, disse ele antes que sua garganta se fechasse novamente. Ele me atingiu com uma maldição da morte, e em vez de mim, ele o matou. Ele o matou com as próprias mãos. Antes que percebesse, estava soluçando nos braços de Lily, ouvindo-a sussurrar em seus ouvidos enquanto o embalava suavemente para frente e para trás. Como Voldemort tirou você de Hogwarts? Perguntou Lily. Harry reuniu seus pensamentos enquanto esfregava os olhos. Mesmo tendo acabado de passar por tudo aquilo, e cada momento estivesse gravado em sua mente, ele precisava de alguns instantes para colocar tudo em palavras. Mas antes que Harry pudesse começar, Ivy disse, ele te levou para sair, não foi? Ele entrou, te levou para sair e te entregou para ele. Harry podia sentir uma onda de raiva fervilhando logo abaixo da superfície, e sabia que nada a impediria, exceto uma mentira descarada, que não se sustentaria quando Dumbledore retornasse. Ele só conseguiu concordar. Bastardo, ela gritou, e tudo ao redor deles tremeu. A bolsa de cura da Madame Pomfrey até flutuou por um instante antes de cair na cama, tombando e os frascos caindo no chão. Ivy. Lily ficou chocada com a explosão repentina de magia acidental. Eu sabia, eu não devia ter confiado nele, ela disse furiosamente, mas já havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ivy, está tudo bem. Harry não conseguia acreditar que estava falando por ele. Era a única maneira de Voldemort ficar vulnerável. Ele tem o resto das Horcruxes. Só precisamos destruí-las, e aí Dumbledore pode matar Voldemort. Ivy, Harry, do que vocês estão falando? Perguntou Lily, franzindo a testa. Harry encarou Ivy, tentando ver se ela contaria. Mas ela nem olhou para ele, olhando para os pés com o cabelo servindo de véu. O vigilante invisível foi quem me trouxe de volta ao castelo. Isso ficou evidente pela maneira como ele perguntou por Dumbledore, assim como Voldemort havia transmitido sua voz, mas ele também foi quem me levou até Voldemort. Harry não conseguia sentir o que Lily estava sentindo só de olhar para a expressão no rosto dela. E, ela olhou para Ivy. O que ele disse não justificava a reação de Ivy. A verdadeira identidade do vigilante invisível? Papoula. A voz de Dumbledore ecoou pela ala hospitalar. Harry e os outros não conseguiam ver Dumbledore por causa das cortinas, mas ouviram o barulho de passos até que ele apareceu. Tudo era um caos. Harry viu Dumbledore acenar com a mão, e as cortinas ao lado da cama deles foram abertas, e uma maca flutuou atrás. Ele viu um clarão preto antes que Poppy e Dumbledore descarregassem a maca na cama. Foi então que ele conseguiu dar uma boa olhada. Poppy e Dumbledore estavam à sua vista, mas ele conseguia ver entre eles um corpo vestido de preto. Harry! Gritou Lily quando Harry se levantou da cama. Ele caminhou até a cama ao lado dele, parou na frente dele e encarou com os olhos arregalados Kim deitado em sua cama, os olhos fechados, com um buraco nas roupas sobre o ombro e o peito, onde a pele parecia prestes a cair. O peito de Kim arfava erraticamente, seu rosto estava contorcido de agonia, ele chutava os pés e seus punhos agarravam os lençóis. Dumbledore, o que é isso? Perguntou Poppy enquanto acenava com a varinha sobre o ferimento. Por que está assim? O que aconteceu com ele? Seus movimentos, embora profissionais, demonstravam uma expressão terrivelmente preocupada enquanto olhava para Kim. Voldemort o atingiu com uma maldição sombria. Preciso que você o mantenha estável enquanto preparo uma poção alquímica para ele. Isso é sério, Poppy. Você não pode deixar a condição dele piorar, ou podemos perdê-lo. Por que está vestido como? Agora não, disse Dumbledore com voz firme, mantenha-o estável. Ele se afastou e lançou um breve olhar para Harry ao passar por ele. Os olhos de Dumbledore se voltaram para sua cicatriz enquanto ele o observava. Harry seguiu Dumbledore com os olhos, mas congelou ao ver a parada bem ao seu lado. Ela encarava Kim com olhos arregalados e sem piscar. Ivy, ele estendeu a mão para o ombro dela e levou um susto ao senti-la tremer. Chamou-a novamente, mas ela não respondeu e continuou a tremer. Então, de repente, ela empurrou a mão dele para o lado e caminhou abruptamente para o interior da ala hospitalar. Harry continuou a chamá-la e a seguiu, mas ela nem se virou. Ivy, o quê? Ele entrou no escritório da Madame Pomfrey, por onde Ivy havia passado, e a encontrou sentada sozinha, encolhendo-se. É demais, ela sussurrou, com a cabeça entre as palmas das mãos. Por quê? Por que isso está acontecendo? Achei que tinha te perdido. Agora estou prestes a perdê-lo. Você não vai perdê-lo. Dumbledore disse que está preparando uma poção. Que vai ficar bem. Um grito alto e cheio de dor soou lá fora. Era Kim. Harry amaldiçoou o momento. Era o pior momento possível para ele gritar. Ivy começou a murmurar não repetidamente. Eu nunca o vi assim. Harry sentiu o estômago embrulhar. Ela estava em parafuso, e ele não sabia o que fazer. Mas ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que dizer alguma coisa. Ivy. Kim, o que você está fazendo? A voz de Poppy soou lá fora. Ela se levantou imediatamente e correu para fora, seguida por Harry. Lá fora viram Kim de pé. Ele havia caminhado até o meio do quarto. Lilian e Poppy ficaram na frente dele, tentando impedi-lo, mas ele continuou a dar passos lentos para frente e talvez por estar ferido. Nem Poppy nem Lilian o levaram de volta para a cama. Emily, deixe ir, disse Kim, suas palavras mal saindo de sua boca. Você tá louco? Gritou Poppy. Volta para a cama. Você tá em condições de ficar em pé. Estou bem. Não, você não vai.
Kim deu mais um passo à frente, mas suas pernas pareciam ter cedido, pois ele se inclinara repentinamente para o lado. Harry viu um raio vermelho passar e no segundo seguinte, estava ao lado de Kim, amparando-o antes que ele caísse. Todos respiraram aliviados. Eve disse Kim com a voz embargada. O que você está fazendo? Perguntou Eve. Ela não estava olhando para ele. Você está causando problemas para todo mundo. Desculpe, ele disse. Preciso da sua ajuda. O que você precisa? Eve, exclamou Pope em profunda desaprovação, mas foi ignorada. Eu preciso que você me coloque no Grande Lago, disse Kim. Houve silêncio na ala hospitalar. Toda a comoção que gerava o barulho cessou repentinamente com as palavras de Kim. Eve, que parecia decidida a ajudar Kim, pareceu confusa e hesitante. Colocar você no Grande Lago? Repetiu ela para confirmar. Kim assentiu. Por quê? Eu preciso de água. Coloque eu na água. Por quê? Kim franziu a testa e encarou Eve, mas ela permaneceu imperturbável. A água vai me curar, disse ele. Eu posso te curar, interrompeu Pope. A enfermeira-chefe parecia mais furiosa sempre que alguém falava. Acho que a maldição está afetando o raciocínio dele. Vamos levá-lo de volta para a cama. Eve, por favor, disse Kim. Eve estudou Kim por um momento, ignorando Lily e Pope, que tentavam convencê-la a levar Kim para a cama. Eu faço isso, disse ela com firmeza. Como você quer que eu te leve? Maca. Eve conjurou uma maca ao lado de Kim e gentilmente o deitou nela. Não posso deixar vocês passarem, disse Pope, apontando sua varinha. Até Lily brandiu sua varinha, seus olhos estudando Eve e Kim. Madame. Pomfrey, disse Kim, seu corpo se contraindo e tic-taqueando enquanto falava. Eu, não, morrerei. Eu, prometo. Hora do chá, semana que vem? Pope parecia em conflito. Ela não abaixou a varinha e franziu a testa enquanto uma tempestade de emoções percorria seu rosto. Kim continuou a encará-la, e era evidente que ele lutava para manter o rosto livre da dor. Ela baixou a varinha e simplesmente desviou o olhar. Kim voltou o olhar para Lily, mas depois o abaixou desviando o olhar. Mãe, disse Eve, se não fizermos mal, a condição dele vai piorar cada vez mais. Não posso. Harry interrompeu Lily dizendo, deixe-os ir, mãe. Ele sabe o que está fazendo. Ele vai ficar bem. Ela levitou a maca e passou por Lily enquanto a mãe observava com emoções conflitantes no rosto. Ela se virou para Harry e exigiu, você precisa explicar. Tudo. Agora. Harry suspirou. Tudo o que ele queria agora era dormir, mas sabia que isso não ia acontecer. Quebra de cena. Eve e Kim chegaram à margem do Grande Lago. Mesmo com tudo acontecendo, o lago e a água nele estavam serenos, pintando o céu em sua superfície. E agora? Você quer que eu coloque na água? Perguntou Eve. Kim levantou a mão fracamente e deu um tapinha no peito. O tecido do traje Noir encolheu, e em poucos segundos, o traje preto se transformou em uma mancha triangular no peito de Kim, deixando-o apenas de cueca. Só, para o caso de entregar, para Dumbledore, disse ele. Horcrux, dentro. Ó o que você quer dizer com só por precaução. Eve, que estava ajoelhada, levantou-se e olhou para o lago com olhar crítico. A maca de repente se moveu sozinha, sem a ordem de Eve, e desceu para a água. Eu, volto, disse Kim com os olhos semicerrados. Sinto muito por Harry. Ele entrou na água logo após terminar a frase. Eve continuou a observar a água e quando ela se acalmou, ela murmurou. Covarde. Se Kim pudesse ouvir, ele teria concordado de todo o coração. Capítulo 425. Que afundou nas águas do Grande Lago, e o que sempre seria uma experiência pacífica de conforto e familiaridade era hoje uma experiência de desconforto e dor. Uma carranca furiosa marcou seu rosto enquanto ele usava sua magia para criar uma bolsa de ar ao seu redor e impedir a entrada de água. Ele grunhiu bolhas enquanto uma dor latejante se apoderava de seu corpo enquanto a maldição sombria de Voldemort reagia ao seu corpo e mergulhava cada nervo em uma agonia excruciante. Para alguém como Kim, a maldição era um pesadelo. A dor toda vez que ele usava magia trazia de volta memórias desagradáveis das consequências pós-maldição do pecado. A água se abriu ao redor dele até que a área abaixo do queixo e acima da cintura estivesse livre de contato com a água. Ele não podia deixar a água tocar, pois o ferimento piorava a cada minuto e devido à condição do seu corpo. Não podia se transfigurar devido às complicações que viriam. Ele desceu em direção ao leito do lago com a dor percorrendo todo o corpo e o ferimento queimando. Ao afundar, Kim ouviu um som abafado vindo em sua direção. Abriu os olhos e viu um tentáculo gigante passar por cima dele, bloqueando toda a luz. Seu amigo de longa data viera cumprimentá-lo. Se você fosse um animal terrestre, ele pensou, ele teria libertado o Kraken. O tentáculo do Kraken se moveu, e a ponta grossa que o atingira inúmeras vezes. Merda! Imediatamente, ele empurrou sua magia para a água, e foi preciso muita energia, e portanto muita dor, para enviar uma mensagem através da água. Nos anos em que lutou contra o Kraken, ele encontrou uma maneira de se comunicar com ele usando rajadas de ondas de água para transmitir mensagens simples. Foram necessárias tentativas e erros, além de repetição, mas ele conseguiu ensinar o Kraken. Foi como ele suspeitava. Uma fração de segundo antes de enviar a mensagem, o tentáculo desceu em sua direção, em modo de ataque total, e parou a apenas alguns metros de distância quando o Kraken registrou sua mensagem. Ele enviou mais mensagens ao Kraken com maior dificuldade devido ao vocabulário limitado e à dor lancinante constante. O tentáculo flutuou acima dele, e Kim sentiu todo o movimento do Kraken na água, provavelmente perto dele, ele o observava. Depois de um momento, o tentáculo se afastou de sua vista. Então continuou o mergulho lento em direção ao leito do lago, e logo estava perto da entrada do cofre aquático, com o Kraken agora bem perto do túnel, como de costume. Ele se deixou cair pelo túnel e se levantou do outro lado com grande dificuldade.
O cofre aquático estava igual à última vez que estivera ali, mas, naquele momento, não tinha tempo para se entregar à nostalgia e seguiu em direção à entrada da primeira sala, a ira de Poseidon. A bolha d'água de teletransporte de segurança saiu da entrada e penetrou em seu braço, deixando para trás uma tatuagem que o teletransportaria de volta para fora das salas da trilha. E então começou a parte mais difícil do dia. Ele teve que passar por provações terríveis e sabia que cada uma delas seria dolorosa. Quebra de cena. Eve olhava fixamente para a superfície calma do lago como vinha fazendo há sabe-se lá quanto tempo. Cada vez que havia uma ondulação, ela se levantava de um salto, pensando que era Kim. Já acontecera tantas vezes que ela não pularia mais, mas a ansiedade nunca desaparecia, e mesmo agora, ela se sentia à beira do abismo. Não sabia quanto tempo havia se passado, mas a cada momento sua ansiedade aumentava. Eu nunca deveria tê-lo deixado entrar no lago, pensou ela com pesar. Pope era uma medicurandeira e, claro, saberia melhor. Ela deveria tê-la ouvido. Era fechou os olhos e apoiou a cabeça nos joelhos dobrados. Estava sozinha no momento em que preferiria não ficar sem companhia, pois o silêncio e a ausência de distração lhe deram tempo para pensar em como tinha sido o dia. Desde que acordara cedo para ouvir que Voldemort estava planejando um cerco a Hogwarts, até a terrível constatação de que seu irmão não estava no castelo para ver seu namorado sendo atormentado por uma maldição sombria. Refletir sobre um dia como aquele era a última coisa que ela queria fazer agora. Ela teve que presenciar pessoas que conhecia desde os 11 anos se reunirem no salão principal e exigirem que ela e sua família fossem condenadas à ruína. Mesmo que a maioria delas não fossem suas amigas, ainda doía como passar 7 anos amigavelmente frequentando as mesmas aulas, comendo nas mesmas mesas e passando os dias no mesmo prédio não significava nada quando a vida tomava um rumo difícil. Doía ver seu irmão gêmeo, a única pessoa que estivera com ela e a compreenderá mais, no pior momento em que o vira. Ver Harry resignado a qualquer decisão que os outros tomassem partia seu coração, e doía ainda mais quando ela, que conseguia se aproximar dele, não conseguia fazê-lo se sentir melhor. Ela se sentiu suja quando teve que perguntar a Kim a localização da Horcrux. Sim, era um curso de ação lógico, a situação era perigosa e se Kim morresse, a Horcrux estaria perdida até que pudesse ser encontrada novamente. Uma fraqueza de Voldemort não era algo que eles suportariam perder. Ela tinha o direito de pedir por ela, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Era aceitar a possibilidade de que ele pudesse morrer, algo que lhe embrulhava o estômago toda vez que pensava nisso. E agora ela tinha, pensou Eve, enquanto agarrava o pedaço branco triangular na mão. Então havia a raiva e o desamparo que a deixavam completamente inquieta. Ela se sentia impotente e inútil por não haver nada que pudesse fazer para ajudar ou mesmo aliviar a situação, mesmo que um pouco. Ela sentia raiva por Kim ter sido quem levou Harry até Voldemort. Ela se sentia traída. Ela não queria perdoá-lo, não desta vez, mas ao mesmo tempo, uma parte de si sentia que deveria perdoá-lo porque agora Harry estava livre da Horcrux de Voldemort. Era como se dois lados estivessem lutando em sua mente, ela não queria se sentir assim, era terrível. Eve foi tirada de seus devaneios pelo som de passos apressados. Ela levantou a cabeça e se virou para ver Daphne correndo em sua direção com uma expressão de pânico no rosto. Onde ele está? Perguntou Daphne antes mesmo de parar. Eve deixou Daphne recuperar o fôlego antes de responder. Dentro do lago. O que ele está fazendo aí? Ouvi dizer que ele foi atingido por uma maldição sombria. Daphne se aproximou da beira do lago. Ele disse que pode se curar dentro da água. Acho que ele entrou no cofre. Aquele guardado pela lula gigante? O Kraken, mas sim, aquele. Que lhes contará sobre os cofres amaldiçoados que explorara quando estava em Hogwarts. A própria era vir ao cofre do arquiteto. O motivo pelo qual ela concordara em levá-lo ao grande lago era que sabia que havia outro cofre submerso e achava que havia algo lá que o ajudaria a se curar. Como ele estava? Perguntou Daphne. Ver Daphne tão tensa e inquieta fez Eve se sentir bem. Havia alguém além dela que se sentia tão mal quanto ela, e ela sabia o que Daphne buscava desesperadamente. Um pensamento terrível, mas não parecia. Ele não estava em boa forma, disse ela. A maldição o estava consumindo por dentro e por fora. Ela piora quando ele usa magia. Ele mal conseguia falar quando Dumbledore o levou para a ala hospitalar. Dumbledore está preparando uma poção para ele. Isso vai curar a maldição das trevas? Perguntou Daphne com esperança. Eve balançou a cabeça. Não sei. Ele não disse se isso curaria ou se simplesmente ajudaria um pouco. Ele me pediu para trazê-lo aqui, então eu o fiz. Ela cerrou os punhos e arrancou um punhado com força, só para aliviar um pouco a tensão. Como você sabia onde nos encontrar? Um elfo doméstico contou para Luna. Ele conhecia Kim e Luna, então quando viu que ferido veio contar para Luna. Perguntei sobre Kim, e o elfo doméstico disse que você o trouxe aqui, disse Daphne suspirando. Eve cantarolou. Exceto pelo chamado mágico de Kim para Dumbledore, tudo havia sido mantido em segredo por Dumbledore. Então a explicação fazia sentido. Ela estava prestes a perguntar a Daphne se ela havia conversado com Kim depois que lhe contaram a situação para que pudesse distrair Daphne, mas então um pensamento lhe passou pela cabeça que descartou os planos de confortá-la. Ela olhou para sua rival loira e perguntou em voz baixa, Você ajudou Kim a entrar em Hogwarts? Eve manteve a voz o mais normal possível. Sim, disse Daphne distraidamente com os olhos focados no lago. Como? Daphne contou a ela sobre o caminho entre a sala precisa e a estalagem cabeça de javali em Hogsmeade. Então fez a pergunta que realmente queria fazer. Ele te contou por que queria entrar em Hogwarts? Não, ele não fez isso. Presumo que ele tenha se encontrado com Dumbledore. Eve estreitou os olhos. Ela disse, ele entregou Harry para Voldemort. Daphne finalmente desviou o olhar do lago e fixou em Eve, dando-lhe total atenção.
Ela não disse nada, e Eve franziu a testa diante da expressão impassível que surgira no rosto de Daphne depois que ela se distraiu de suas preocupações. Por que seu rosto em repouso tinha que ser tão difícil de interpretar, pensou Eve. Se você está insinuando que eu permiti a entrada de Kim no castelo sabendo que ele estava atrás do seu irmão, então você está enganada. Como eu disse, eu não tinha a mínima ideia do que ele estava planejando. Eu apenas presumi que ele queria se encontrar com Dumbledore, disse Daphne. Você não pareceu surpreso quando eu disse que ele levou Harry. Eu já tinha feito minhas suposições quando ouvi a comoção lá fora. Como está Harry? Ela perguntou no final. Ele está bem, disse Eve. Era estranho que ela não conseguisse explicar a situação completa, já que Daphne não tinha conhecimento da profecia e das Horcruxes. Ele tinha um motivo para matar Harry. Eu sei, disse Daphne, voltando o olhar para o lago. Eve queria perguntar como ela sabia. Mas bastou um olhar para Daphne para perceber que ela simplesmente confiava em Kim o suficiente para perceber que ele devia ter um motivo. Eve sentiu uma inveja borbulhar dentro dela. Ouviu-se um estalo, semelhante a uma aparição, que assustou as duas garotas. Elas imediatamente levaram as mãos às varinhas, que as brandiram em direção à fonte. Voldemort teria invadido a ala de Hogwarts e os Comensais da Morte conseguiram aparatar dentro de Hogwarts. Fiquem à vontade, vocês dois, disse Dumbledore. Não foi o caso. Onde está Kim? Ouvi da Pope que ele pediu para ser trazido aqui e perguntou. Dentro do lago, disse Eve. Faz um tempo. Entendo, Dumbledore tirou 2 frascos com poções vibrantes dentro. Preparei algumas poções que vão ajudá-lo. Obrigada, disse Daphne. Ele disse quando poderia retornar? Perguntou Dumbledore. Eve balançou a cabeça. Mas então se lembrou. Aqui que me deu isso. Tem a Horcrux, ela entregou o remendo branco a Dumbledore. Não se importava se Daphne descobrisse. Mas antes que ela pudesse passá-lo para ele, o grande lago explodiu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 426. O lago explodiu, e a água jorrou para cima como um geyser termal, espirrando água para todos os lados. Dumbledore fez um gesto com a mão para criar uma barreira que impediu que a água errante o encharcasse, assim como Daphne era. A névoa se dissipou, e uma névoa branca pairou sobre o lago, que rapidamente se dissipou e revelou a figura de Kim caminhando na superfície da água. Ele estava sem roupa além da cueca ao pisar em terra firme e erguer as mãos em direção a Eve. Roupas, por favor, ele disse. Eve, que estava prestes a entregar o emblema Noir a Dumbledore, silenciosamente devolveu o triângulo branco a Kim. Seu ferimento, disse Dumbledore, observando o corte vermelho exposto que parecia uma cratera rasa aberta por uma explosão, e a pele cinza e roxa ao redor, que se estendia por todo o seu peito esquerdo e ombro dianteiro. Parece melhor do que antes. Ele olhou para o grande lago. Só parece melhor. Kim franziu levemente a testa. Ainda sinto a magia corrompendo e corroendo meu corpo. Mesmo depois de passar 3/4 de hora dentro da última sala do cofre aquático, os efeitos da maldição das trevas não haviam se dissipado. Só reverenciei um pouco dano, mas a maldição ainda está firme. Meu corpo continuará sofrendo quanto mais eu usar magia, disparou ele. Acredito que posso ajudar com isso. Dumbledore ergueu os frascos. Bebam esses 2, e apliquem este no ferimento, cubram-no. Que nem perguntou o que eram as poções ou o que continham. Ele as consumiu e aplicou conforme Dumbledore instruiu. Não era hora de discutir sobre remédios com Dumbledore. Enquanto ele se curava, Voldemort também se recuperava. Quanto mais esperavam, mais tempo lhe davam para se recuperar. Eu consigo sentir que está funcionando, observou que enquanto sentia um calor se espalhar pelo seu corpo enquanto a ferida escaldante esfriava. Quanto mais rápido uma doença causada por uma maldição negra for tratada, maior a chance de ela se recuperar sem complicações. O que quer que você tenha feito no lago parece ter adiado os efeitos da maldição. Fez com que parecesse que você foi tratado no exato momento em que foi atingido por ela, disse Dumbledore. O que eu lhe dei não vai curá-lo completamente, levará um longo período de tratamento para se livrar da magia negra arraigada em seu corpo, mas serve por enquanto. Cuidaremos disso mais tarde. Kim fundiu a ponta da bandagem que havia colocado em si mesmo ao restante. Ele colocou delicadamente o remendo Noir no meio do peito, e ele entrou em modo de combate. O buraco onde havia sido atingido ainda estava lá, mas Kim bateu no triângulo novamente para que o tecido corrompido e danificado caísse antes que Noir usasse o tecido extra enfeitiçado para se consertar. Agora precisamos atacar Voldemort enquanto ele ainda tem o veneno de basilisco no corpo. Não sei a fisiologia exata do corpo dele, mas, vendo o quanto ele ama cobras, tenho certeza de que ele acabará se recuperando do veneno. Agora é a hora. Devemos matá-lo enquanto ele está mais fraco. Que olhou feio para Dumbledore, desafiando-o a dizer o contrário. Você parece bravo, disse Dumbledore. Estou, disse Kim diretamente. Quase morri. Estou absolutamente lívido. Além disso, como ele extraía poder da raiva, a emoção ainda borbulhava dentro dele, mesmo depois de ter se dado ao trabalho de cozinhar. Por causa disso, ele conseguia sentir e ouvir um coração batendo forte no peito. Ele precisava do poder que sentia naquele momento. Eu tenho um plano. Quero que você ocupe Voldemort enquanto eu fraquejo. Infelizmente temos outro problema em mãos, disse Dumbledore. Kim fez uma careta. O que poderia ser mais problemático do que Voldemort? Os Comensais da Morte, disse Dumbledore, confundindo Kim. Aurores se infiltraram em Hogsmeade. Kim sabia disso, já que fora ele quem lhes dera passagem. Voldemort deve ter descoberto, pois retirou a proteção sobre a vila e convocou seus aliados. Aliados quem? Eu conseguia ver claramente gigantes e trolls. Fora isso, acredito que ele invocou vampiros e lobisomens. Kim franziu a testa ainda mais. Ele havia ignorado a possibilidade de outras espécies fazerem parte da equação, depois de ter visto apenas Comensais da Morte humanos na vila. Comensais da Morte não conseguiriam vencer as forças combinadas de Aurores e Magos da Morte, mas achei que ele estava confiante em virar a situação sozinho, pensou.
conhecendo o poder de batalha pessoal de Voldemort, mas ao que parece, que não tinha pensado que as coisas tinham dado errado. Tem certeza de que eles não conseguem lidar com isso sozinhos? Perguntou. Ele queria acabar com Voldemort o mais rápido possível. Não acredito que eles consigam, pelo menos não sem perdas substanciais. A boca de Kim se transformou em uma linha branca. Ele olhou para Dumbledore e perguntou, o que você sugere? Dumbledore tinha experiência com guerras e uma experiência de vida muito mais rica do que Kim. Ele estava mais bem equipado para lidar com a situação atual do que ele. Eu irei ajudar os Aurores. E o Voldemort? Ele não vai ficar parado e deixar você cuidar das forças dele. Eu também vou lidar com ele. Agora, você precisa deixar as poções agirem e descansar? Não vai acontecer. Não posso descansar agora. Não é a hora que interrompeu Dumbledore. Ele pensou por um momento antes de continuar. É isso que fazemos. Você ajuda os Aurores enquanto eu seguro Dumbledore. Quando terminar a limpeza, venha se juntar a mim. Não, eu não posso apoiar isso. Não posso deixar você enfrentá-lo sozinho. Dumbledore olhou para onde Kim havia sido atingido. Visto que você se recusa a descansar e ficar de fora, eu o segurarei, e você pode ajudar os Aurores. Kim cerrou o punho. Queria enfrentar Voldemort para poder extravasar um pouco de raiva e se vingar do ferimento mortal que lhe causará. Mas Dumbledore segurar Voldemort enquanto ajudava os Aurores fazia mais sentido. Que assim seja, disse ele, mas não me culpe por não me conter contra os Comensais da Morte. Ele precisava desabafar em algum lugar. Eles simplesmente estavam no lugar errado. Dumbledore não fez nenhum comentário. Podem ir, estarei aí em um minuto, disse Kim, olhando para Daphne e Eve. Não tenha pressa, eu darei instruções aos professores, disse Dumbledore, e Kim assentiu. Quando Dumbledore saiu do alcance da voz, Kim falou com suas duas namoradas. Como vocês duas estão? Perguntou ele, olhando para as próprias mãos enquanto colocava as luvas. Isso vai acabar logo, então fiquem quietos e não se estressem, não é bom para vocês. O que é isso? Interrompeu Eve. O que você está tentando fazer agora? Nada, só fique. Olhe para mim. Ele parou de mexer no equipamento e olhou para Eve, furiosa. Seus olhos estavam arregalados, seus ombros subiam e desciam, e ela tinha as mãos cerradas em punhos. Ele não queria enfrentar aquele confronto naquele momento, mas não parecia que conseguiria escapar. O que você quer que eu diga? Perguntou ele. Tudo isso, tudo que eu fiz tinha que ser feito para que as coisas seguissem em frente e essa miséria pudesse acabar. Um futuro brilhante em vez de sombrio. Mentindo para nós? Perguntou Daphne. Você me usou para entrar em Hogwarts. Sim, eu sei, você precisava. Mas será sempre assim? Você mentindo para nós, nos mantém no escuro sempre que as coisas ficam difíceis? Você não confia em nós? Eu estava tentando manter você segura. Às custas de perder a nossa confiança? Que não conseguiu dizer nada em resposta. Queria dizer que não seria assim depois que Voldemort morresse, mas não havia nada que pudesse dizer para sustentar sua afirmação. Mas havia uma coisa que podia fazer. Eu prometo explicar tudo quando isso acabar, disse ele. Vou esclarecer tudo, por favor, acredite em mim uma última vez, implorou. Eve e Daphne trocaram olhares, e nenhuma delas pareceu satisfeita. Ele não havia dado a elas nada para ficarem satisfeitas. Tudo bem, disse Daphne, e Eve assentiu, que abaixou a cabeça em gratidão. Depois que saíram, Kim foi para o saguão de entrada, onde Dumbledore estava dando aulas para os professores, exceto Lilian Potter. Antes de entrar no salão, Kim conjurou uma máscara sobre o rosto ao notar a multidão de alunos de Hogwarts parados à distância, olhando para os professores. No momento em que entrou em cena, todo o corpo estudantil ofegou e começou a tagarelar e fofocar tão alto que abafou todos os outros ruídos. A Dumbledore se virou para Kim e estava prestes a dizer algo, mas parou o senhor vigilante. Vejo que o senhor está bem. Que assentiu e estalou os dedos para formar uma barreira silenciadora ao redor deles. Professores, sua voz ainda estava distorcida. Espero que tenham mantido minha identidade em segredo de todos. Ele olhou para os alunos. Eu odiaria forçar o feitiço de memória neles. Ninguém disse nada a ninguém, Sr. West, franziu McGonagall. Kim se virou para Dumbledore. Eles estão saindo? Não, os professores ficarão no castelo com os alunos. Caso Voldemort tente quebrar a proteção e atingir os alunos, Dumbledore balançou a cabeça. Decisão inteligente, disse Kim, nenhuma criança morreria hoje. Você está pronto para isso? Perguntou Dumbledore, olhando para o peito de Kim. Suas poções estão funcionando. Pope zombou. Você não deveria estar lá fora. Enfrentar o Lorde das Trevas enquanto carrega uma maldição negra no corpo é pura estupidez. Eu sou a medicurandeira de Hogwarts, e nenhum aluno meu pode sair dos meus cuidados sem a minha permissão. Não sou mais um estudante. Ficarei bem lá fora, Madame Pomfrey, disse Kim. Estarei cuidando dele lá fora, Pope, disse Dumbledore. Pope não parecia nada melhor. Ela bufou e virou a cabeça. Eu me ofereço para ajudá-lo, diretor, disse Flitwick. Posso estar sem prática, mas pelo menos consigo lidar com alguns Comensais da Morte sozinho. Preciso de você aqui com os alunos, Felius. Sinto-me aliviado por sair e enfrentar Voldemort, sabendo que as crianças estão seguras com você, disse Dumbledore. Vamos andando. Kim encerrou a conversa e fez Dumbledore segui-lo para fora do castelo. Enquanto saíam, Kim os fez parar no meio do caminho. O que foi? Você está sentindo alguma coisa no seu corpo? Perguntou Dumbledore. Não pare de me perguntar sobre isso. Kim pegou uma caixa de vidro transparente e mostrou a taça dourada com joias cravejadas dentro. É isso. A taça da Lufa-Lufa. Já faz tempo que estou me preparando para isso. Vamos usar a própria Horcrux dele para derrotá-lo. O que você quer dizer? Dumbledore olhou para a Horcrux, que abriu a outra palma e revelou uma pedra de obsidiana. Esta é a Pedra da Ressurreição, disse ele. Ressurreição. Você quer dizer, Pedra da Ressurreição da Relíquia da Morte. Sim, o mesmo. Igualzinho à sua varinha das varinhas. Você sabe disso. Como? Assim como sei como os Potters têm a capa da invisibilidade. Mas esse não é o ponto agora.
Pesquisei o assunto intensamente e encontrei uma maneira de enfraquecê-lo usando o Horcrux. Não só acho que sim, como também encontrei provas de que funcionaria. Quando Voldemort atingiu Harry com a maldição da morte, ele ficou inconsciente por um momento. Ele foi definitivamente afetado de alguma forma. Encontrei uma maneira de causar danos severos usando magia da alma? Magia da alma, isso é magia perigosa, Kim. É magia muito sombria. Agora não é a hora para essa discussão. Havia uma conexão entre Harry e Voldemort, e quando ele amaldiçoou Harry, sentiu uma reação negativa. Horcrux é essencialmente um pedaço de alma. A Pedra da Ressurreição é um artefato da alma. Eu posso usar magia da alma. Voldemort e Horcrux claramente têm uma conexão. Eu posso transformá-los em uma conexão semelhante à dele e de Harry, mas uma que o prejudicaria muito. Muito mais quando a Horcrux fosse destruída. Dumbledore ouviu atentamente enquanto Ginny contava alguns detalhes intrincados da magia e como as coisas progrediriam. Ele já está mais fraco por causa do veneno do basilisco. Podemos usar Horcrux para derrubá-lo ainda mais, e quando isso acontecer, podemos matá-lo de vez. Como? Há quanto tempo você está planejando isso? Minha vida inteira, pensou Kim. Ele guardou a Horcrux e disse, segure Voldemort até eu acabar com os Comensais da Morte. Não se machuque, porque o sucesso deste plano depende de você. Ele fez uma pausa antes de olhar fixamente para Dumbledore. E mais uma coisa. Enquanto Kim continuava, ele viu os olhos de Dumbledore se arregalarem muito mais do que ele jamais vira. Capítulo 427. Protejam-se, gritou Sirius enquanto se abaixava atrás de um prédio. Ele encolheu os ombros quando os tijolos explodiram, destruindo a parede, deixando apenas alguns centímetros dela ao lado do seu corpo. Isso não estava na informação que me deram. Kingsley brandiu a varinha, e o chão tremeu e se ergueu, formando uma debandada de cavalos correndo em direção aos Comensais da Morte que viravam a esquina. Ele esperou um segundo antes de sair de seu esconderijo e atirar no rosto e no peito de 2 Comensais da Morte. Lidem com isso e comecem a limpar. Mas como? Disse Sirius por cima das explosões. Os feitiços estão ricocheteando nos gigantes. Ele conseguia ver a monstruosidade vermelha e imponente que se elevava sobre os prédios. Eles cravavam suas mãos robustas nos prédios e espalhavam escombros por toda parte. Se fossem apenas o gigante e alguns caras da sua equipe, eles poderiam ter eliminado o gigante, mas não era esse o cenário. Enquanto miravam no gigante, havia outros Comensais da Morte despejando magia sobre eles. Lide com isso, ele disse, cuspindo Sirius enquanto saía e apontava sua varinha para o gigante, que brandia sua clava do tamanho de um tronco de árvore sobre os prédios e ruas. Avada Kedavra. Ele praguejou, mas quando o verde da morte voou em direção ao gigante, passou por uma barreira que ondulou e no instante seguinte, um escudo prateado conjurou-se no ar, bloqueando a magia de morte instantânea. Merda. Outro problema. Todo gigante parecia ter uma barreira ao seu redor que parecia detectar a maldição da morte e conjurava escudos prateados para protegê-los. O gigante que acabará de ser baleado virou-se para olhar Sirius e com um rugido começou a avançar pesadamente em sua direção. Cada passo provocava um terremoto que sacudia a vila. Merda. Sirius xingou novamente, ele podia sentir os tremores em seu coração. Saiam da frente. Ele ouviu Kingsley gritar. Sirius não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Aparatou imediatamente e a imagem em sua mente era o lugar que costumava visitar muitas vezes durante seu tempo em Hogwarts. A casa destruída, a casa dos gritos, ainda era tão horrível quanto todos aqueles anos atrás, ainda uma das coisas de aparência mais assustadora que ele já vira. Ao contrário do resto da vila, a casa dos gritos era calma e sem conflitos, era agradável, mas ele sabia que não podia ficar ali. Precisava voltar para apoiar seus companheiros aurores contra os Comensais da Morte. Ele estalou as costas e aparatou de volta para a vila logo em frente ao Três Vassouras, e imediatamente se viu no meio do campo de batalha. Viu um homem magro, sem vestes de Comensal da Morte, virar-se para ele. Ambos imediatamente ergueram suas varinhas, e uma magia estalou no ar. Sirius deu um passo à frente, e sua magia atingiu um nível capaz de dominar seus oponentes, empurrando-o para trás sem restrições. Mas então ele sentiu algo à sua direita. Ele usou sua magia para empurrar o oponente para trás antes de conjurar um escudo de madeira à sua direita. Uma decisão acertada, pois ele interrompeu um brilho verde. 2 contra 1, hein? Ele girou o pulso, e a poeira ao redor da rua baixou, e seus 2 agressores se aproximaram. Não façam isso, ele sorriu e lançou um feitiço de fogo que cobria toda a área e ameaçava engoli-los. Gritos ecoaram pela rua enquanto Sirius esperava alguns segundos antes de cancelar o fogo amaldiçoado sobre seus oponentes. 2 já foram, ele sorriu, mas então a frase ficou presa em seu rosto. Ranger. Ele ouviu o som de madeira sendo esticada. Sirius se virou e viu uma figura agachada sobre o Três Vassouras, olhando para ele. No instante seguinte a figura pulou e naquele instante ele viu as presas e as garras afiadas apontadas para ele. Era um vampiro. Estrondo. Um feitiço atingiu o vampiro saltitante e o jogou no chão. O vampiro gritou e gritou enquanto um feitiço amarelo o arrastava pela terra até que metade de seu corpo estivesse submerso. Sirius se virou e seus nervos ficaram tensos ao ver o vigilante invisível parado a poucos passos dele. Imediatamente apontou a varinha para ele. Você, ele sibilou. O quê? Por que você está perdendo seu tempo apontando sua varinha para mim? Aponte para os Comensais da Morte. Cuide daquele vampiro antes de ir embora, disse o vigilante mascarado antes de se virar. Espere. O homem mascarado se virou e perguntou. O quê? Você estava no resort hoje? Como eu disse aos seus superiores, não tenho tempo para brincar com os filhos dos Comensais da Morte. Para deixar claro, eu não estava lá.
Agora faça o seu trabalho, disse ele, voando para longe. Sirius observou o vigilante invisível voar em direção ao gigante, e várias correntes vermelhas brilhantes emergiram de seu corpo e o perfuraram, fazendo-o gritar de dor. O vigilante tentou acertá-lo com sua clava, mas uma explosão derrubou seu braço antes que gelo se formasse sobre o corpo do gigante em vários pontos. Em um minuto, o vigilante invisível havia derrubado um gigante. Droga! Sirius sentiu que precisava contribuir também. Ele deu um passo em direção ao vampiro apenas para ser jogado para o lado por uma onda de choque causada por uma explosão massiva. Ele gemeu de dor, mas se levantou, focou seus olhos embaçados em direção ao norte da vila e viu luzes piscando em algum lugar, brilhantes o suficiente para serem visíveis acima das casas. Quebra de cena. Kim tinha acabado de nocautear o gigante e os comensais da morte que o apoiavam quando sentiu o chicote de uma magia poderosa se aproximando. Ele usou sua própria magia e cancelou a força que o atingia. Eles já começaram a lutar, pensou, observando a troca de magias acontecendo à distância. Vocês estão lutando muito perto da vila, murmurou, afastem-se. Ele sabia o tipo de dano que poderia acontecer se aqueles dois lutassem. Havia pessoas por perto que seriam afetadas pela luta como danos colaterais, o que frustraria o processo de ajudar os aurores. Kim desviou o olhar da luta entre Dumbledore e Voldemort. Abaixou-se até o chão e certificou-se de injetar magia suficiente no gigante para garantir que ele não acordasse por pelo menos 1 ou 2 dias. Quanto aos outros comensais da morte, ele os havia atingido com força suficiente para que não estivessem em condições de fazer nada. Ele teria usado o nervum tétano, mas o feitiço demorava para fazer efeito, e ele não tinha esse tempo. Ele ia nocauteá-los e deixar os aurores fazerem a limpeza. Negócios como sempre. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele sentiu magia atrás de si e conjurou um escudo físico para ter a melhor chance de bloquear o que quer que fosse. O escudo metálico foi atingido por um feitiço, amassou-se, mas manteve a integridade. Encontrei você, disse uma voz rouca e cantada. Kim se virou e por um instante pensou que alguém havia lançado um feitiço de ilusão sobre ele. Mas esse pensamento era ridículo e durou apenas meio segundo antes de perceber que estava diante da realidade. A realidade de Fenrir Greyback parado à sua frente, de pé, segurando uma varinha na mão. Como? Perguntou ele. Normalmente, ele só pegava nos braços, mas no caso de Fenrir Greyback, ele havia pegado os braços e as pernas do lobisomem quando este se infiltrou em Hogwarts. Foi uma decisão para garantir que o lobisomem não tivesse mobilidade. Pelo favor do Lorde das Trevas, disse Fenrir, abrindo os braços e flexionando os dedos. Esperei por isso por tanto tempo. Posso sentir o gosto do meu desejo de arrancar seus braços do seu corpo, arrancar suas pernas, arrancar suas entranhas e dá-las aos filhotes. Uma delícia. Se eu soubesse que você ia falar essa merda, eu teria matado naquela noite, disse Kim. O Lorde das Trevas conseguiu reverter o nervum tetânico. Isso não era um bom sinal, nem um pouco bom. Tarde demais para isso agora. Há alguma outra vítima querida que eu precise saber? Fenrir resmungou. Como se alguém pudesse ser tão milagroso quanto eu. Sou o grande Fenrir Greyback, um lobisomem superior à sua espécie. A magia queria que eu a empunhasse e, portanto, permiti que o Lorde das Trevas me curasse. Ninguém mais era digno dessa honra. Você fala demais, disse Kim. Ninguém mais foi curado? Isso era ótimo. Deve haver algo na fisiologia do licantropo que foi capaz de se livrar da minha maldição, pensou ele. Isso o deixou curioso e o fez querer manter Fenrir vivo para experimentos. Mas, você vai morrer hoje? Ele preferia que essa insanidade estivesse morta. Veremos isso. Fenrir ergueu sua varinha e lançou uma maldição da morte em Kim, que nem se moveu e conjurou um quadrado de madeira para bloqueá-la. Eu derrotei você naquele dia. O que te faz pensar que hoje será diferente? Disse Kim enquanto continuava desviando e rebatendo a magia de Fenrir sem esforço algum. Fenrir grunhiu de frustração. Enfiou a varinha no bolso e pegou um frasco de poção. O que é isso? Perguntou Kim cauteloso. Outro favor, disse Fenrir, sorrindo. Ele estourou a rolha e bebeu o líquido de um só gole. Jogou o frasco, quebrando no chão, e começou a rir loucamente. Ele estava certo. Eu consigo sentir. Eu consigo sentir. Ouviu-se um rosnado terrível. A cabeça de Fenrir se alongou. Seu corpo também. Seus ombros se curvaram. Pelos brotaram visivelmente em seu rosto e mãos, que então se curvaram em garras. O lobisomem empinou, estalando suas longas mandíbulas. Kim endireitou as costas. Olhou para o céu. A lua no céu noturno não era lua cheia. Fenrir não deveria ser capaz de se transformar. Então, olhou para o frasco quebrado no chão. O Lorde das Trevas está se tornando um problema crescente e irritante, disse Kim. Voldemort havia criado uma poção que poderia desencadear a transformação em lobisomem sem a presença da lua cheia. Ele vai ser morto hoje. Tolo. O Lorde das Trevas não pode morrer, rosnou Fenrir. Era impressionante que ele conseguisse falar em sua forma atual. E você precisa se preocupar consigo mesmo porque eu vou te matar agora mesmo. Dizendo isso, ele avançou em direção a Kim, que calmamente levantou a mão e lançou uma maldição sombria. Fenrir cruzou os braços e a recebeu. Não adianta. Eu sou invencível. Mas antes que pudesse completar a frase, Fenrir caiu no chão. Que olhou para os próprios pés, para o convulsionado Fenrir que tremia violentamente. Oh, que você é fiézeo. Kim deu de ombros. Ele disse, você nunca foi uma ameaça. Eu só precisava arrancar algumas informações de você. Ele bateu na têmpora. É uma pena que você não tenha percebido. Se não, você acha que eu não teria te derrubado no momento em que você abriu essa sua boca? Mesmo sem conseguir descobrir como Voldemort havia curado Fenrir, ele conseguia ver flechas de Voldemort preparando a poção que Fenrir usará para se transformar, e apenas ele. O que era bom, pois significava que Voldemort era o único capaz de prepará-la. Ele também sabia a localização da base. Depois irei e erradicarei aquela casa, pensou ele. Hora de descansar, Greyback disse que enquanto apontava a palma da mão para o lobisomem. Enian.
que olhou para o morto Fenrir por um momento, e um plano se formou em sua mente. Capítulo 428. Hogsmeade havia se transformado em um campo de batalha para os comensais da morte e aurores. Estradas pavimentadas haviam sido arrancadas há muito tempo para serem usadas como armas. Edifícios e estruturas antigas haviam sido danificados ou usados como material para transfiguração. Nada foi poupado enquanto os combatentes munidos de magia causavam estragos tentando eliminar o outro lado. Quem sobrevoou o campo de batalha, lançando feitiços, maldições e conjurando armas de gelo para enfraquecer o lado inimigo. Ele observou o campo de batalha, buscando uma batalha que atendesse a um determinado requisito. Ele voou rápido e em volta da vila até encontrar uma batalha que atendesse exatamente ao seu requisito. Ele flutuou sobre a rua onde os aurores ocupavam um lado e os lobisomens o outro. Reuniu sua magia na garganta e expirou uma labareda de fogo que se espalhou como uma faísca lançada em querosene derramado. O fogo se espalhou do meio da rua, espalhando-se para as duas extremidades, empurrando ambos os lados para trás. Quando teve espaço suficiente e sentiu que nenhum dos dois começaria a atirar imediatamente, desceu pelo local que ardia em chamas em alguns pontos. Lobisomens, ele amplificou a voz, desistam desse ato tolo, e eu deixarei todos vocês viverem, senão suas vidas serão confiscadas. Ele ergueu a sua em direção a um dos prédios e formou uma garra para emitir um grito e um uivo quando um lobisomem em forma de licantropo voou do telhado. Ele notou o sorrateiro tentando se esgueirar para perto dos aurores para emboscá-los. Era impressionante, pensou. A maioria dos lobisomens não conseguia controlar suas faculdades mentais enquanto transformados e, principalmente, funcionavam por instinto e desejo. Cuac. Mas impressionar do lado inimigo não era bom para ele, pensou que enquanto agarrava o pescoço do lobisomem com mais força, garantindo que seus membros com garras não o alcançassem. Renda-se, pois só um futuro terrível o aguarda, disse ele, ao mesmo tempo, congelando o lobisomem em uma placa de gelo, deixando apenas sua cabeça e pescoço de fora. Ele foi recebido com uma onda de vaias e ameaças, além de uma enxurrada de feitiços e maldições que ele bloqueou sem esforço. Último aviso, ou então seu destino será assim. Kim bateu palmas, e o corpo de Fenrir Greyback pregado em uma cruz de madeira tornou-se visível atrás. Ele deixou os lobisomens observarem a cena antes de falar. Seu líder está morto. Sem o poder de Fenrir Greyback, vocês não são aliados dos comensais da morte. Vocês são escravos que eles usarão e descartarão quando se tornarem inúteis. Larguem suas varinhas, esvaziem seus bolsos. Não se esqueçam de se livrar das poções. Ele se pôs atrás da cruz e falou apenas com o lado dos aurores. Tentem desfilar com Greyback pela vila, isso pode fazer os lobisomens se renderem. Não baixem a guarda, mesmo que eles deixem cair as varinhas. Eles têm uma poção que pode ajudá-los a se transformar, alertou ele antes de alçar voo novamente. Quebra de cena. James Potter aparatou em Hogsmeade e imediatamente correu para a vila. Ele havia recebido a notícia sobre os gigantes, lobisomens e vampiros se juntando à briga e imediatamente transferiu suas funções para alguém de confiança antes de vir para cá. Dane-se as ordens, ele cuspiu, parando bruscamente ao ver comensais da morte lutando contra outros aurores. Estavam de costas para ele, e James não perdeu a oportunidade e disparou atordoantes nas costas deles. Ele nem precisou derrubar todos, já que os outros aurores os dominaram no momento em que o impasse se rompeu. Ele não se importava se lhe pedissem para ficar no quartel-general e servir de comunicação quando ele, um auror sênior, pudesse estar em campo, adicionando poder de fogo substancial ao grupo. Ele disparava pelas ruas, atirando em tudo que via pela frente. Mas seu principal objetivo era encontrar Sirius. Contanto que fizesse isso, eles poderiam lutar juntos e começar a varrer os comensais da morte. Ele estava prestes a dobrar uma esquina quando um feitiço passou zunindo por ele e o teria atingido se não tivesse recuado. Ele recuou para trás da esquina e se preparou para enfrentar o fogo. Não se esconda agora, venha brincar, Pronks. James franziu a testa ao ouvir as palavras. Não era a voz de Sirius, nem poderia ser de Remo, e só restava uma pessoa que o chamava por aquele nome. Ele espiou pelo canto e imediatamente recuou quando um feitiço passou por ele. Mas naquele breve momento, ele confirmou sua suspeita. Peter, ele gritou e imediatamente se afastou do seu lugar. Para você, isso é rabicho, Pontas. Não precisa parecer tão distante. Somos melhores amigos, não somos? Gritou Pettigrew, gesticulando para que os comensais da morte atrás dele se afastassem. Faz tanto tempo que não nos vemos. Sei que Almofadinhas está aqui. Vamos chamar o Mooney aqui e ter uma reunião completa. James lançou um feitiço de bolha ao seu redor e flutuou cuidadosamente até o topo do telhado de um prédio. De um ponto de vista mais alto, ele pôde ver como os comensais da morte se moviam no chão. Nossa, que grosseria da minha parte, disse Pettigrew novamente, enquanto se movia furtivamente. Não apresentei meus pêsames pela morte de Harry. Pobre garoto, ele teve o azar de viver tanto tempo. Se tivesse morrido quando era bebê, não teria passado por uma vida tão estressante. Quer dizer, ignorância é uma bênção, não é? Ele parou e aguçou os ouvidos em busca de qualquer som. James cerrou os punhos e rangeu os dentes. Ele sabia que Harry estava vivo, Lily lhe dissera, mas não vira o rosto do filho. Então havia um medo em sua mente de que talvez... Não, eu não consigo pensar assim, pensou. Harry está vivo, ele está vivo. Pobrezinho. É uma pena que eu não tenha conseguido matá-lo sozinho. Ainda me arrependo do dia em que o deixei escapar no cemitério. Embora eu tenha tido o prazer de ver a luz se esvair de seus olhos quando ele foi atingido pela maldição da morte do meu senhor. Isso aliviou um pouco da dor que senti em Azkaban. Pettigrew fez uma pausa antes de dizer. Nenhuma reação? Você mudou, James. Eu não me lembrava de você ser tão insensível. Mas talvez eu me lembre incorretamente, você quase matou Severo. Eu não mudei.
Peter olhou para cima e viu James pular do telhado. Ele recuou para evitá-lo, mas James caiu no chão e o chutou na barriga. Ele olhou para o Pettigrew. Você, por outro lado, mudou muito. Acho que gosto do exterior, mas pelo que estou vendo, o interior deve estar apodrecido até a medula. Você sempre menospreza as pessoas, não é, Potter? James apontou a varinha para Pettigrew. Não é só você que está pensando que as pessoas estão te menosprezando? Você não vai escapar desta vez, então pense bem. Não vai me matar? Você vai se arrepender. Não, não vou. Se você olhar para cima, você verá. James olhou para cima e viu um vampiro pulando sobre ele. A magia de James percorreu sua varinha, e sem cântico ou movimento, ele lançou magia com sua conjuração avançada concedida. Um campo de força emanou dele, lançando o vampiro para trás. Ele olhou para James. Não deveria ter me dito isso. Verdade, mas essa foi só uma. James olhou para cima. Viu que estava cercado por comensais da morte, vampiros e lobisomens. Mesmo sendo um auror sênior, você ainda é apenas um cara. Pettigrew deu de ombros e sorriu. Feliz morte. James cerrou os dentes e levantou a varinha para se defender. Bum, baque, 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 bum. Em um segundo, todas as pessoas ao redor de James caíram ou foram atingidas por explosivos e tiveram pedaços arrancados delas. Ele não está sozinho. James e Pettigrew olharam na direção da voz, e lá estava Sirius junto com uma equipe de aurores. James olhou para Pettigrew e sorriu. Money não está aqui, mas acho que isso conta como o reencontro que você queria. Não se preocupe, vá se fuder. E com isso, James atirou uma bala de atordoamento na cara de Pettigrew. Ele suspirou. Não comece. Salvei a pele de vocês, disse Sirius, sorrindo. Vamos, pessoal, ensaquem tudo e vamos embora. Depois disso, seremos recebidos pelo auror sênior James na comemoração por termos salvado a pele dele, bebendo e jantando a noite toda. Os aplausos do grupo indicaram a James que ele gastaria em comida tanto quanto gastou em seu casamento. Quebra de cena. O que temos aqui? Que inclinou a cabeça para o trio à sua frente. Era uma estranha combinação de pessoas, uma jovem, um adolescente e uma mulher de meia idade. Seria normal que os três compartilhassem algumas características faciais, e ele poderia tê-los chamado de mãe e filhos, mas não se pareciam em nada. Quem falou naquele momento foi o garoto e continuou. Seu sangue é peculiar. Eu consigo senti-lo. Vocês dois conseguem perceber? É excepcionalmente vigoroso o sangue dele. Posso sentir o poder dele formigando minha pele, disse a jovem eroticamente enquanto esfregava o braço como se estivesse acalmando os arrepios. Só posso imaginar o gosto, disse a velha. Uma verdadeira delícia, disse o menino. Devemos ter cuidado com ele. Não podemos derramar nenhuma gota, disse a mulher mais jovem. Tenho uma ideia melhor, ofereceu a mulher mais velha. E se o procriarmos? Um corpo vivo será capaz de produzir todo o sangue que desejamos. Excelente ideia. Fantástico, senhora. Havia uma característica em comum entre os três estranhos. Todos tinham olhos vermelhos sangue. Vampiros, disse Kim. Ele franziu a testa. Havia algo mais. Vampiro, vampiro. Esperem. Vampiros anciões, exclamou. Vocês três são vampiros anciões. Era por isso que os três sentiam que o sangue dele era incomum. Seu sangue certamente seria incomum depois do uso e da pesquisa com magia de sangue. Ele consegue nos diferenciar. Espere, essa roupa dele. Será que ele é aquele que chamam de vigilante invisível? Acho que você está certo. Ah, isso não é bom. O Lorde das Trevas iria querer matá-lo. Podemos escondê-lo? Acredito que não. Seria um grande risco, o que poderia custar o preço final. Digo que devemos simplesmente drenar o máximo de sangue possível dele e valorizá-lo, consumi-lo ao longo do próximo milênio. Chega de conversa, disse o menino, vamos caçar. As duas vampiras abriram a boca, e Kim pôde ver as presas em suas bocas. Mas o que se seguiu foi o que as diferenciou dos vampiros comuns. As três pegaram um recipiente cada, de diferentes formatos e formas, e os abriram para que o sangue fluísse e flutuasse ao redor delas. Vampiros anciões, os vampiros que viveram o suficiente e estudaram os mistérios do sangue para ascender a uma evolução superior de sua espécie. Disse Kim com absoluto fascínio na voz. Eu li sobre você e a hemomancia que você possui. Nunca pensei que encontraria vampiros anciões tão cedo. Quero dizer, sua espécie é uma raridade. Ver três juntos é um milagre. Tem certeza de que não podemos ficar com ele? Perguntou a jovem com um mindinho na borda dos lábios vermelhos. O Lorde das Trevas não precisa saber. Desculpe, mas acho que você não vai me pegar nem meu sangue hoje, disse Kim. Ele esticou os braços, e prata líquida fluiu em suas mãos até que ele segurasse duas longas adagas de estaca. Prata conjurada, zombou a mulher mais velha, isso não vai funcionar, criança. Eu sei, é uma pena que eu não tenha prata de verdade comigo no momento. As luvas de Kim desapareceram e suas mangas se desfizeram até ele ficar sem elas. Começou nas pontas dos dedos, mas veias vermelhas brilhantes surgiram sob sua pele, como se seu sangue estivesse brilhando por dentro. É por isso que vou complementar com algo especial. Pequenos cortes apareceram nas pontas dos dedos, de onde jorrava sangue incandescente. Cobriu as adagas até ser absorvido por elas, formando veias vermelhas brilhantes sobre a superfície prateada. Kim sorriu. Eu sempre quis saber. Então vamos descobrir hoje. De quem é a magia de sangue mais forte, a sua ou a minha? Ele agarrou as adagas, banhou seu corpo com magia corporal e avançou em direção aos três vampiros anciões. Capítulo 429. Kim disparou em direção aos três vampiros anciões com magia que aprimorava sua velocidade e sentidos. Os vampiros, aparentemente atordoados pela velocidade vinda de um humano, controlaram o sangue com hemomancia. Um líquido vermelho fluiu de seus recipientes. No momento em que correu em sua direção, o sangue se espalhou em lonas que, embora parecessem frágeis, não eram nada além disso.
Kim ergueu os braços e as adagas brilharam em vermelho sangue. Ele ia rasgar as camadas de sangue e abater os 3 vampiros junto com elas. No entanto, a lona ensanguentada ondulou de repente, e os longos espinhos de sangue emergiram da superfície. Seu impulso o impulsionou para frente enquanto os espinhos cresciam em sua direção. Eles estavam à sua frente antes que ele pudesse piscar. Ele praguejou, lançando magia para que um brilho azul o envolvesse, cortando seu impulso e velocidade e deixando-o parado. Mas os espinhos ainda cresciam em sua direção. Ki expirou, deixando o puxão em seu umbigo levá-lo para longe. No momento seguinte, seus pés tocaram o chão onde ele havia começado, a passos de distância dos vampiros. Ki estalou a língua. Aparições durante lutas nunca eram confiáveis, com um risco tremendo de estilhaços. Isso não resolveu ouvir o garoto vampiro, que sem dúvida tinha dezenas de vezes mais idade que ele. Ki afrouxou o aperto em suas adagas e, com a magia do vento impulsionando as lâminas, empurrou-as em direção às lonas ensanguentadas. Como se tivessem sido disparadas por uma besta, as adagas perfuraram as lonas ensanguentadas, e ele ouviu 2 gritos distintos. Sorrindo, chamou as adagas de volta, e elas voaram de trás da lona ensanguentada em ruínas, mas não sem um solavanco inicial, o que lhe indicou que estavam devidamente cravadas antes que ele as puxasse. As 2 adagas pararam no ar. Que as puxou, mas sentiu uma força oposta resistindo. Olhou para trás do sangue que agora flutuava em torrões. O garoto e a mulher mais velha haviam sido atingidos. O garoto segurava o próprio flanco, enquanto a mulher mais velha mantinha a mão enluvada em seu ombro. A mulher mais jovem, intocada, porém, o encarava. Ela estreitou os olhos, e o impasse entre os 2 puxões começou a se inclinar à medida que as adagas se afastavam de Kim. Como esperado de um vampiro ancião, ela pode exercer mais controle sobre o meu sangue do que eu. Kim pensou enquanto tentava puxar as adagas, mas era como lutar uma batalha perdida, pois sua força de atração estava substancialmente mais fraca. Ele mudou de estratégia imediatamente. Parou de puxar e deixou as adagas voarem em direção ao oponente. Em vez disso, disparou pequenas balas atrás das adagas, que explodiram ao contato e aumentaram abruptamente a velocidade das adagas. Maior controle não significa controle total. Kim estendeu a mão para o sangue infundido na adaga conjurada, e as veias vermelhas brilharam intensa e perigosamente. Então, bum! As adagas brilharam em um vermelho amarelado profundo antes que a prata e o sangue explodissem ao redor dos vampiros anciões. Ele sorriu e conjurou prata fluindo diante de suas palmas, formando um novo conjunto de adagas. Mas quando estava prestes a infundir sangue, percebeu que à medida que a poeira baixava, não havia sangue flutuando no ar nem espirrando no chão. Quando a poeira baixou, 3 casulos vermelho escuro se ergueram no lugar onde os vampiros estavam. O intenso e irônico cheiro de sangue pairava no ar enquanto o sangue rodopiava ameaçadoramente na superfície, formando correntes e ondas que, vistas como um todo, lembravam o oceano e seus movimentos. Isso não parece bom. Kim preparou sua adaga imersa em sangue, colocando um pouco mais de sangue desta vez para ter um controle mais firme sobre eles. Ele observou os casulos. Deveria atacar agora ou esperar para ver o que aconteceria? Ataque! Kim deu um passo à frente e tinha dado apenas um passo quando os casulos de sangue se abriram para revelar 3 vampiros anciões com veias vermelhas correndo e pulsando por todo o rosto. Veias que se estendiam por todo o corpo, cobertas pelas roupas. O sangue do casulo mudou de forma e se aglomerou em formas que preocuparam Kim. O sangue ao redor do corpo formou uma grande figura ensanguentada de um cavaleiro em pé ao lado dele, vestindo armadura corporal completa. Um escudo térmico e uma espada longa. A jovem tinha uma dúzia de machados dinamarqueses flutuando perto de suas costas. A mulher mais velha tinha uma nuvem de agulhas tão grande que formava um bloco quase sólido sobre sua cabeça. Construções de sangue. Kim deu um passo para trás e observou os 3 vampiros anciões e suas construções com cautela. A observação não durou muito, pois a construção de sangue do cavaleiro desembainhou sua espada e avançou, brandindo-a sobre o escudo de aquecimento. Ki olhou para as adagas em suas mãos e depois para o escudo de aquecimento e a espada longa. Não conseguia vê-los funcionando. Estalou a língua e avançou em direção ao cavaleiro. O construto de sangue e Kim ficaram a uma distância de ataque um do outro. A espada longa permitiu que o cavaleiro agisse primeiro, e ele tomou a iniciativa de brandir a lâmina de sangue. Kim conjurou um escudo para bloquear a espada, mas ao contato, a espada se liquefez e o sangue correu pela superfície em direção às bordas do escudo. Kim percebeu o que estava acontecendo. O sangue fluiria por trás do escudo antes de se transformar na lâmina para cortá-lo. Os braços de Kim brilhavam com magia de sangue enquanto ele empurrava o cavaleiro, e ao contrário da atração contra o vampiro ancião, que apoiou o empurrão com suas enormes reservas, ignorando a sensação de queimação nos braços. Suas reservas eram grandes o suficiente para que ele pudesse facilmente sobrepujar sua magia de sangue, mas não sem consequências? O sangue dentro dele reagiria de forma normal se ele ultrapassasse um limite, e ele só conseguia colocar uma quantidade limitada de sangue para fora do corpo sem que isso o afetasse negativamente. Ele usou o sangue dentro de si como um catalisador e perturbou a conexão entre o cavaleiro e o vampiro ancião. O corpo do cavaleiro ondulou enquanto a armadura bem definida se transformava em uma massa gelatinosa. Kim desativou seu escudo, deixou uma de suas adagas cair por um segundo e enfiou um explosivo corrosivo no corpo do cavaleiro com a palma vazia. Ele convocou a adaga que caía e continuou em direção aos vampiros anciões sem parar por um segundo. Gurgly, splash! O feitiço explosivo detonou, e o cavaleiro fez splash. Mesmo sem olhar para trás, Kim sabia que levaria 1 ou 2 instantes até que o cavaleiro se recompusesse e retornasse para tentar sua matança. Preciso terminar isso rápido.
Kim trocou a empunhadura das adagas antes de arremessá-las, uma no garoto e a outra na mulher mais jovem. Era isso. Ele só conseguia poupar um pouquinho mais sem que isso o enfraquecesse, e precisava disso para mais tarde. 2 dos machados entraram em ação e dispararam em direção às adagas. Ki explodiu as adagas, desfez os 2 machados e formou uma grande nuvem de poeira. A mulher mais velha estalou o pulso e lançou 100 agulhas longas em direção a Kim. Por favor, morra rápido, disse ela, estreitando os olhos para enxergar além da poeira. Não quero machucar seu corpo. Ela olhou para baixo e viu uma espada vermelha brilhante cravada em seu peito, com uma corrente presa à ponta do cabo. Ela olhou para o lado e viu espada saindo dos outros 2 vampiros anciões também. O que é isso? Ela gritou quando a corrente ficou esticada e a puxou para frente. Ela colocou a mão na espada para puxá-la, franziu a testa, mas então congelou. Sangrento. Ela não conseguiu completar a frase, pois sua cabeça foi decapitada, separada do corpo por uma lâmina de vento. Ela rolou pelo chão junto com as outras 2 cabeças. A poeira baixou e Kim deu um passo à frente com um escudo transparente com agulhas espetadas como se fossem de acupuntura em uma das mãos e 3 correntes empíricas presas na outra, com veias de magia de sangue subindo pelo braço. Empírica podia assumir qualquer propriedade mágica ou física, e a magia de sangue não era exceção. As agulhas no escudo se tornaram líquidas e Kim o largou. Como esperado, não sou páreo para vampiros anciões quando se trata de magia de sangue. Comentou que ao ver os olhos dos 3 vampiros nas cabeças decapitadas se moverem para encará-lo, eles ainda estavam vivos, enquanto um vampiro normal já estaria morto. Tamanho era o poder dos vampiros anciões e seu controle sobre a magia de sangue que os mantinham vivos mesmo após serem decapitados. Ele só podia atordoá-los por um momento usando magia de sangue nas correntes imperianas e usar esse momento para decapitá-los usando lâminas enfeitiçadas com magia de sangue. "Sei como?", perguntou a mulher mais velha. Kim deu de ombros. Vampiros são considerados uma das espécies mais ferozes que existem, e dizem que vampiros anciões são capazes de rasgar pessoas mais rápido do que retalhadores de carne. Tem uma teoria por trás disso. Vampiros têm um senso de dor entorpecido, e é por isso que acho que eles não se importam muito com defesa, concentrando-se muito no ataque. Quero dizer, olhem para vocês 3. Exceto o robusto cavaleiro de armadura, nenhum de vocês se interessou por constructos de sangue que pudessem ser usados para defesa. Vampiros anciões podiam moldar o sangue da forma que quisessem, mas geralmente tendiam a se ater a uma forma padrão com a qual se sentiam confortáveis. Ele olhou para o garoto. Até você, eu acho, só prefere a construção de cavaleiro por causa de algo no seu passado. Talvez porque você foi transformado tão jovem. Deve ter sido difícil ser lançado em um mundo estranho tão jovem. O garoto rosnou, fazendo Kim sorrir por trás da máscara. Parece que eu estava certo, disse ele. Aquele trauma interno deve ter ficado com você mesmo quando você era um poderoso vampiro ancião. Demônios interiores podem ser difíceis. Eu só precisava ter certeza de acabar com isso rápido e desferir um golpe forte e certeiro para derrotar você. Kim balançou a cabeça. O cavaleiro havia recebido uma magia desconfortável, os machados haviam lhe sugado sangue. Enquanto o escudo que bloqueava as agulhas havia sugado sua magia como se nada tivesse acontecido. Vocês eram adversários difíceis, meu corpo está quente agora, parece uma febre alta. Ele estava trabalhando para acalmar o calor. O Lorde das Trevas vai nos vingar, disse a mulher mais jovem. Não se eu matá-lo primeiro, disse Kim. Mas você não estará lá para ver. Um fogo violeta irrompeu de sua mão, percorreu as correntes e começou a transformar os corpos dos vampiros em pilhas de cinzas, enquanto ele fazia o mesmo com as cabeças antes que pudessem proferir uma palavra de negociação ou súplica. Que desperdício, suspirou Kim. 3 vampiros anciões teriam sido uma ótima fonte de conhecimento sobre magia de sangue. Ele esperou que tudo se transformasse em cinzas antes de apagar o fogo e chutar as cinzas para o vento, por precaução. A magia do vento agitava suas vestes enquanto ele alçava voo e olhava ao redor da vila. Ele havia derrubado 3 gigantes. A morte de Fenrir Greyback colocará os lobisomens em uma situação de rendição ou em desvantagem. Ele acabará de expurgar 3 vampiros anciões e alguns normais aqui e ali, e matar a tiros meia dúzia de comensais da morte. Já era o suficiente. Se os aurores não conseguiam lidar com o resto, não deveriam ser aurores. Ele cumprirá a sua parte prometida a Dumbledore. Olhou para a parte da cidade em completa destruição, ardendo nas chamas mais brilhantes e ardentes. Esse era o seu próximo destino. O ato final do grande espetáculo. E ele seria o ator principal naquele palco. Quebra de cena. O ar, o solo, a água e cada pedaço quebrado de pedra, madeira e metal tremeram e tremeram por causa da enorme quantidade de poder que emanou dos 2 homens se enfrentando na batalha pelo domínio mágico. Por que lutar tanto, Dumbledore? Disse Voldemort com as mãos atrás das costas. Você sabe que sua hora chegou, então por que adiar o fim inevitável? Ele acenou a varinha para trás, e as chamas ao seu redor se ergueram acima de sua cabeça, convergindo em uma enorme bola de fogo. Simplesmente se renda, e morra. A bola de chamas se transformou em uma cobra e deslizou em direção a Dumbledore, que permaneceu tão calmo quanto seu oponente. Dumbledore acenou com a varinha, e um vácuo espiral gigante surgiu no meio da cobra, sugando todas as chamas para um único ponto. A espiral encarou Voldemort e expeliu o fogo em um jato denso, formando um anel de tornado de chamas ao redor do Lorde das Trevas. Disseram-me que ainda sou muito jovem, disse Dumbledore, observando Voldemort envolto em chamas. Agora não é hora de partir para a próxima grande aventura. O fogo que envolvia Voldemort se elevou, ainda mantendo a forma de um anel de tornado. As chamas então convergiram para as chamas que então dispararam para o ar como fogos de artifício. A única razão pela qual você consegue ficar na minha frente é por causa dessa sua varinha. Voldemort parecia ileso, sem sequer uma marca em suas vestes negras. Sem a lendária varinha das varinhas, você não é páreo para mim.
Sem os rituais sombrios que você usou em seu corpo, você não seria corajoso o suficiente para se colocar diante de mim, disse Dumbledore destemidamente. Eu já derrotei um Lorde das Trevas. Você não é diferente, Tom. Voldemort franziu a testa. Veremos isso. Podemos ser páreo para nós, Tom. Mas tem uma ajuda excepcional comigo. Dumbledore sorriu e se virou para olhar o céu. Voldemort seguiu o olhar de Dumbledore e viu uma figura no céu voando em direção a eles. Capítulo 430. A parte leste de Hogsmeade havia sido dizimada, impossibilitando qualquer possibilidade de recuperação. Os prédios, as estradas e os pertences dos moradores haviam se transformado em pó e escombros. A vila, que havia sido dividida em fileiras de prédios e ruas, agora era terreno plano, queimado, manchado de foligem preta. Os prédios agora eram montes de ruínas e escombros, e aqueles que milagrosamente permaneciam de pé pareciam que um chute de criança poderia derrubá-los. Nem mesmo bombardear a área com explosivos potentes teria causado tamanha destruição. Mesmo com o poder destrutivo da magia, o ambiente não teria se deteriorado a esse ponto com dois combatentes lutando entre si, mas Dumbledore e Voldemort eram exceções. Duas pessoas com habilidade e poder suficientes para incendiar pequenas cidades num piscar de olhos. Quando pessoas como os dois se encontravam, estivessem trabalhando juntas ou uma contra a outra, podiam transformar o lugar ao seu redor em um verdadeiro inferno. Até mesmo pisar perto de onde eles estavam lutando seria tolice, quanto mais se juntar à luta. E havia um tolo que estava fazendo exatamente isso. Kim cortou a magia do vento, mergulhou em direção ao chão e usou o Arresto Momentum para cortar todo o impulso e pousar suavemente ao lado de Dumbledore. Dumbledore olhou para Kim. Como estão as coisas do outro lado? Está tudo resolvido? Eu ajudei o suficiente. Eles cuidarão do resto sozinhos. Voldemort olhou para Dumbledore e Kim parados lado a lado e estreitou os olhos. Esta é a sua ajuda, Dumbledore, zombou ele. Se for, não vai ajudar muito. O garoto vai morrer antes de saber o que aconteceu. Vou morrer antes de perceber, disse Kim zombando. O que eu sei é que quando te enfrentei, te esfaqueei no peito. E olhe para mim, ele abriu os braços. Ainda estou bem vivo. E apesar de milagrosamente ter sobrevivido para contar a história, você está aqui de novo, marchando para a morte, disse Voldemort, zombeteiro. Talvez eu nem precise te matar com a minha varinha. Minha maldição vai tirar sua vida antes disso. Eu me recuso a acreditar que ela já foi curada. Ela está lá, não é? Ele sorriu cruelmente. Kim sentiu uma pontada de dor no ombro e no peito. Mas riu. Sua vida já tinha acabado quando um bebê de 1 ano te destruiu tantos anos atrás. Agora, você é apenas um morto-vivo. É hora de seguir em frente para onde você pertence. E onde isso pode ser? Para sua morte, Kim ergueu as mãos, e um jato de chamas negro-arroxeadas rugiu de suas palmas em direção a Voldemort. Mais rápido que um raio, o fogo atingiu proporções intensas e engolfou Voldemort. Dumbledore ofegou com os olhos arregalados quando as chamas negro-arroxeadas cobriram sua visão. O que você está fazendo? Disse ele a Kim chocado. Fogo maligno é uma magia perigosa. Pode sair do controle e machucar alguém. Não há ninguém deste lado da vila. Ninguém vai se machucar. Kim continuou a injetar sua magia nas chamas amaldiçoadas que a devoravam como uma fera faminta. As chamas roxas ficaram maiores, mais brilhantes, mais quentes, mais furiosas, algo refletido nos olhos roxos de Kim espiando através da máscara negra. Mas houve uma perturbação no ar. A atmosfera pesou por um instante antes que as chamas se dividissem. Um corte prateado de magia rasgou o fogo e avançou em direção a Kim, que franziu a testa e injetou mais magia, fazendo o fogo explodir, envolvendo o corte prateado. Por um instante, pareceu que o corte prateado não sairia, mas ele apareceu e lutou contra a nuvem de fogo, forçando-a a avançar até alcançá-la. Merda! Que não conseguia se mover ou mudar sua magia, pois se ele deixasse Fienfree livre, ela explodiria com chances reais de explodir na sua cara. Ele jogou a cabeça para trás quando o corte prateado o atingiu. Craque! O corte prateado atingiu sua máscara e a partiu ao meio. Os pedaços da máscara caíram pelas laterais, revelando o rosto de Kim e com isso, o corte prateado desapareceu, perdendo a magia. O fogo maligno que havia sido dividido em dois começou a tremer violentamente. A chama enorme agiu como um graveto contra um vento forte até que foi apenas isso. As chamas se apagaram como se nem existissem, deixando para trás apenas uma enorme coluna de fumaça subindo até o céu quase noturno. Kim tocou o rosto e o nariz e olhou para as luvas. Não havia sangue. Seja lá qual fosse a magia, ela só cortara sua máscara. Ele franziu a testa diante da ausência de fogo maligno. Achei que fosse difícil de controlar, Kim perguntou a Dumbledore. Dumbledore deu de ombros. Ainda é. Parece que ele é simplesmente um mestre nisso. A fumaça se dissipou e Voldemort permaneceu onde estivera antes. Parecia ileso. O fogo maligno havia queimado tudo ao redor, mais do que já estava, mas o chão ao redor de Voldemort permaneceu intocado, pois o fogo amaldiçoado nem sequer tivera a chance de se aproximar do ar ao redor do Lorde das Trevas. Uma pena que isso não tenha te matado. Pelo menos eu me livrei disso, disse Voldemort calmamente, apontando para o próprio rosto. Me encarar enquanto escondia o rosto foi rude, mesmo depois de eu já ter visto seu rosto, Kim West. Farei com que sua morte seja tão dolorosa quanto essa ofensa contra mim. Seus comensais da morte lutam com o rosto o tempo todo, disse Kim. Meus comensais da morte podem ser rudes, você não. Kim suspirou. Se fosse antes, ele teria explodido com a provocação. Ter sua máscara quebrada por Voldemort, mesmo com fogo maligno entre eles, esfriou toda a sua raiva do inverno. Sua mente parecia mais clara desde antes de ser amaldiçoado por Voldemort. Ele respirou fundo e operou suavemente sua oclumência para entrar no estado mental correto para a situação. Qual é o plano? Kim perguntou a Dumbledore, abaixando a gola de sua camiseta regata parte do traje Noir. Você finalmente se acalmou? Dumbledore perguntou. Kim assentiu.
A voz de Dumbledore soou em seu ouvido, que olhou para Dumbledore. A voz tinha um leve eco, foi transmitida ao seu ouvido através do uso de magia. Ótimo, vamos começar então. O que você precisa para enfraquecê-lo? Perguntou Dumbledore. Tempo, disse Kim, também transmitindo e fabricando sua voz por magia, sem fazer movimentos labiais. Preciso de um tempo para começar o processo. E preciso que você o mantenha longe de mim enquanto faço o meu trabalho. Quanto tempo? Não sei. Nunca fiz isso antes. Você terá que ficar longe de mim o tempo que for preciso para a magia fazer efeito. As pessoas não lidavam com Horcrux diariamente. O que estava tentando fazer era explorar um território desconhecido, sem precedentes em que se basear ou trabalhar. Vou garantir que ele não chegue até você. Que olhou para Dumbledore. Não seria fácil manter Voldemort longe. O Lorde das Trevas não era apenas um oponente perigoso. Lutar contra alguém do mesmo calibre e ao mesmo tempo proteger alguém colocava o protetor em risco. Que não só não o ajudaria enquanto ele lançasse sua magia, como também seria um grande risco. Ele vai sentir, disse Kim. Quando a magia começar a fazer efeito, ele sentirá o efeito muito claramente. Não sei se ele vai descobrir como estou fazendo isso, mas vai me atacar com uma ferocidade animalesca. Ele vai querer que tudo que eu estiver fazendo com ele pare, porque vai parecer extremamente errado. Ele se lembrou de como se sentiu quando Alan se aproximou de Kim, cada fibra do seu ser se sentiu ameaçada. Quando ele usou a Pedra da Ressurreição em sua própria alma para se comunicar com Harry, a dor e o pânico que sentiu no momento inicial foram quase insuportáveis. De jeito nenhum Voldemort iria ignorar algo assim. Mas quando a magia for bem sucedida, causará um dano indizível e uma dor insuportável, disse Kim, com os olhos ardendo perigosamente. Ele ficará vulnerável. Cause o máximo de dano possível. Dumbledore assentiu. Kim estalou o pescoço e saltou no ar com uma explosão de magia de vento, enquanto circulava magia corporal pelos músculos. As comportas dentro de seu corpo se abriram e uma quantidade enorme de magia jorrou enquanto centenas de espinhos de gelo se formavam atrás dele. Kim jogou as mãos para frente e os espinhos de gelo passaram por ele, convergindo em direção a Voldemort. É só isso que você sabe fazer? Voldemort acenou com a varinha, e o gelo explodiu em milhares e milhares de gotas de água que permaneceram suspensas no ar. Embora Kim estivesse com os olhos fixos em Voldemort, ele conseguia sentir as gotas de água ao seu redor. Elas não estavam mais sob seu controle. Voldemort agitou a varinha, e as gotas de água vibraram de repente em um ritmo alarmante antes de correrem em sua direção a uma velocidade assustadora. Água sob alta pressão poderia rasgar um corpo humano como uma serra elétrica atravessa uma folha de papel. Felizmente, eles são conjurados, pensou Kim enquanto enviava um pulso de magia, e todas as gotículas deixavam de existir. Havia duas maneiras de criar gelo: congelar a água de uma fonte ao seu redor, que poderia ser um corpo d'água ou a umidade do ar. Ou o segundo método exigia conjurar água e depois congelá-la. Kim utilizava o segundo método com frequência quando precisava fazer muito gelo, o que era o caso aqui, e se conjurasse a água, também poderia fazê-la desaparecer. Dumbledore no chão, moveu-se e lançou bolas de fogo gigantes em direção a Voldemort. As bolas de fogo queimaram a terra enquanto queimavam tudo em seu caminho até Voldemort. Outro truque inútil, Voldemort inspirou fundo antes de expirar na direção das bolas de fogo. E como se soprasse uma vela, as bolas de fogo desapareceram, deixando para trás os cortes que deixaram no chão. Eu posso fazer o fogo maligno desaparecer. Você achou que essas chamas funcionariam contra mim, Dumbledore? Kim avançou com magia de vento e se transformou em uma bala. Ele se cobriu com um campo de força esférico e se lançou na direção de Voldemort. O Lorde das Trevas parecia não ter problemas em enfrentar dois oponentes enquanto levantava a mão em direção a Kim e o desacelerava para que parasse. Ele puxou a mão de volta e Kim, ainda dentro de seu campo de força, foi sugado em direção a Voldemort. Te peguei agora, disse Voldemort enquanto tocava o campo de força com a palma da mão. Você tem sido um incômodo por tanto tempo. Não me importo mais com seu avô. É hora de morrer. Voldemort soltou Kim por um instante e voltou a olhar para Dumbledore, que aproveitou a distração e estreitou os olhos para lançar um intenso ataque de legilimência contra Voldemort. Voldemort agarrou a cabeça com uma mão e levantou a outra com a varinha em direção a Dumbledore, mas era tarde demais, pois um feitiço o atingiu no ombro. Voldemort gemeu dolorosamente, mas desta vez havia raiva em seus grunhidos. Ele apontou sua varinha para Kim e a balançou para que Kim voasse em direção às ruínas de um prédio que imediatamente desabou sobre ele. Voldemort rapidamente disparou várias explosões nas ruínas, criando uma pequena nuvem em forma de cogumelo. Um feitiço anti-aparatação, Dumbledore, disse Voldemort, tirando a mão da cabeça, mas sua expressão ainda demonstrava dor. Quero acabar com você hoje, Tom, disse Dumbledore, e por isso não posso deixar você escapar daqui. Voldemort riu com raiva. Eu sou imortal, Dumbledore. Você me manter aqui não vai mudar nada. Aliás, você não vai sair daqui hoje. Dumbledore ergueu a varinha e os escombros ao redor se ergueram no ar, convergindo em 5 pontas para formar golems do tamanho de trolls. Não se eu tiver algo a dizer sobre isso. Voldemort olhou para os escombros fumegantes onde havia jogado Kim. Não verificou seu companheiro? Que insensibilidade da sua parte, Voldemort riu ironicamente. O que os outros diriam se o bondoso diretor Dumbledore agisse dessa maneira, ignorando seu aluno ferido? Dumbledore deu de ombros. Ele sabia no que estava se metendo quando se juntou à nossa batalha. Apontou a varinha para Voldemort e os golems avançaram, pisando forte, criando mini-terremotos artificiais a cada passo. Dentro dos escombros, Kim estava sentado sob um campo de força, segurando os destroços. Ele segurava a Pedra da Ressurreição em uma mão e a taça da Lufa-Lufa na outra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.